Edição do programa Fórum Social, edição de hoje, sábado, dia 15 de agosto de 2026. O programa Fórum Social de hoje é um programa que vai falar sobre cultura e tradição. Vamos trazer de volta a história dos engenhos, dos famosos engenhos de cana-de-açúcar que se popularizaram especialmente aqui no Nordeste, mas fizeram parte de todo o Brasil através da cana-de-açúcar, que foi uma das principais fontes da economia do nosso país por muitos anos. E para tratar desse assunto, hoje nós estamos aqui na bancada contando com a participação de Valdo Marques, ele que é dominador, nasceu praticamente dentro de um engenho e tem muitas histórias para contar, muitas histórias para compartilhar com vocês. Lembrando que o programa Fórum Social é um programa de responsabilidade da ACOSAME, Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel, e o Fórum Social traz semanalmente, todos os sábados, o povo para falar com a gente. É um espaço dedicado à democratização da comunicação. Você aqui da cidade, aqui da comunidade, pode solicitar o espaço para falar sobre qualquer assunto que seja de interesse público, e para solicitar basta entrar em contato com a nossa redação ou com a direção da ACOSAME para que seja viabilizado o programa. O programa acontece, a gente também traz, você pode sugerir temas para a gente debater aqui e trazer convidados. Você sugere aqui para a nossa redação e a gente prepara uma redação especial do programa Fórum Social. Quando a gente não tem convidado, nós também trazemos para você o resumo da semana, as notícias que impactaram a semana aqui na cidade, na região, em toda a Paraíba, no Brasil e no mundo. A gente debate nos sábados que não tem convidado ao vivo. Agora já são 10 horas e 20 minutos, o programa Fórum Social está começando com o nosso Conexão Social. Agora, no Fórum Social. Conexão Social. Dialogando sobre os assuntos que importam para a comunidade. E agora a gente vai dialogar com os assuntos que importam para essa comunidade, um assunto que reúne tradição, que reúne economia, porque a cana-de-açúcar foi uma das principais fontes da economia do Brasil colonial nos primeiros anos, quando Portugal tomou conta do Brasil, e a cana-de-açúcar não é nativa do Brasil, chegou a Portugal e pouco tempo depois ela foi trazida aqui para o Brasil e se tornou uma das principais fontes de renda, de economia aqui no nosso país. Hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, uma viagem pela história, pela cultura e também pelos sabores que ajudaram a construir a identidade do Nordeste brasileiro. Quando ouvimos a palavra engenho, talvez a primeira imagem que vem à nossa cabeça seja a de uma antiga propriedade rural, com uma casa grande, uma capela, uma senzala e uma fábrica, onde a cana era transformada em açúcar. Mas a história dos engenhos ela é muito maior do que isso. Durante o período colonial, o engenho se transformou em um dos principais centros de economia social do Brasil. A cana-de-açúcar movimentou riquezas, criou relações de poder e colocou o Nordeste, especialmente Pernambuco e Bahia, no centro da produção açucareira destinada ao mercado europeu. E nesse sistema estava a figura do senhor de engenho, que era o proprietário que ocupava uma posição de enorme poder dentro da sociedade colonial. O engenho não era apenas uma propriedade agrícola, era também um espaço de produção, de relações sociais, de poder político e de organização da vida social. Mas existe um outro lado da história que não pode ser esquecido. Grande parte da produção era sustentada pelo trabalho de pessoas escravizadas, submetidas a condições extremas e duras. Com o passar dos séculos, a cultura da cana foi se transformando. O açúcar continuou importante, mas outros produtos surgiram e ganharam espaço. As canas-de-açúcar viraram a cachaça, a rapadura e tantos outros derivados que atravessaram gerações e chegaram até os nossos dias. E é justamente aí que a nossa história encontra o presente.
Porque o engenho que vamos conhecer hoje não está apenas nos livros de história, ele está vivo. Está no interior do Nordeste, na mão de homens e mulheres que aprenderam com seus pais, avós, mestres a transformar a cana em alimento e tradição. E hoje nós vamos conhecer um pouco dessa realidade através da história de Valdo Marques, que mantém um engenho artesanal e continua produzindo de maneira tradicional. A cana de açúcar passa pela moenda movida a diesel. O caldo é levado ao fogo e a partir dele surgem produtos que fazem parte da memória e da mesa nordestina, o mel, a rapadura, o alfinim, ou também conhecido por aqui o alfininho, né? Tem nomes diferentes em outras partes do Brasil. E hoje, portanto, o Fórum Social não vai falar apenas do açúcar, nós vamos falar da memória, vamos falar de cultura, vamos falar de uma tradição que conseguiu atravessar séculos e permanecer viva mesmo depois de grandes engenhos coloniais perderem a sua antiga importância econômica. Porque talvez exista uma coisa que a memória ainda não conseguiu substituir: o conhecimento das mãos de quem aprendeu a fazer. E para entender o presente, precisamos primeiro voltar ao passado. Como eram os engenhos do Brasil colonial? Quem eram os senhores de engenho? Como essa cultura se espalhou aqui pelo interior do Nordeste e chegou ao sertão. E o que permanece dessa tradição dos engenhos artesanais até hoje. E essa viagem é histórica, pela cultura, pela tradição, que nós vamos fazer hoje no programa Fórum Social. E para nos ajudar com essa conversa, nós vamos receber Valdo Marques, mestre de engenho, proprietário de engenho artesanal, e a gente dá as boas-vindas a você, Valdo Marques. Muito obrigado por estar aqui com a gente no programa Fórum Social de hoje. Seja bem-vindo. Bom dia, Damião. Bom dia, ouvintes da São Miguel FM, Damião. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez na São Miguel FM, por qual já tive uma boa passagem aqui, quando apresentava o programa, né? E estou aqui de novo para falar um pouco sobre dessa cultura, né, que vem atravessando gerações. Isso lá na minha família começou porque minha família já vem de uma família de engenho, né? Tanto da parte da minha avó, que era a mãe do meu pai, tinha o engenho dos Paulinos, do Paulino. Uhum. E tinha também no Marque, que era senhor de engenho. Nessa época, era o engenho a boi, né? Engenho a boi, não tinha o engenho a motor ainda. Então era movido a boi. Aí meu avô tinha um engenho aqui no Minador, aí ele fazia a moagem aqui, nesse tempo a moagem era extensa, né? Era 2, 3 meses de moagem ou mais, até 5 meses existia de moagem nessa época. Isso. A gente vai entrar mais nessa história daqui a pouquinho, Valdo. A gente agradece aqui pela sua participação hoje aqui no programa, né? É um tema muito importante, porque nós vamos contar história, vamos relembrar momentos bons. Tem também, durante a história, tem momentos ruins, como a escravidão, né? O trabalho forçado, o trabalho árduo, durante as grandes jornadas, durante as moagens, que eram longas. Hoje em dia a gente vê 1 dia ou 2 de moagem por ano. Isso foi mudando com o tempo. Foram fechando os engenhos, né? Com certeza, porque antigamente o sofrimento era grande, até por causa a pobreza antigamente era extensa, né? Muitos trabalhavam naquilo ali porque não tinha outro meio de sobrevivência. Então, era obrigado a trabalhar ali, levando grito dos patrões. Tinha deles que eu sei de história, que até chegava a bater nos seus funcionários, né? E eles no outro dia voltavam para trabalhar, porque a obrigação, a necessidade de sobrevivência, para sustentar a família, obrigava eles a se prestar aquele papel, né? Então, o que acontecia? Nesse tempo, muitos engenhos, a cana era transportada a burro. Era uma situação bem difícil deles chegar com a cana no engenho. Por exemplo, o engenho a boi mesmo, eles pegavam, diz que 11 horas da noite, para poder botar fogo na fornalha no outro dia, 4 horas da manhã, porque era bem vagaroso, né? Não tem comparação com o motor. Antigamente, você está falando aí do período em que era feito com bois, né? A moagem era feita com bois. Isso. A gente lembra dos livros de história
que o boi ficava girando ali com um pau amarrado nas costas, né, e girava a moenda no centro. E ali era onde era feito, né, o caldo de cana. Isso. Antigamente, no tempo que nem você falou aí sobre o tempo da escravidão, tinha também os engenhos que eram movidos aos escravos, quem puxava, né? Girava aquele pau lá, com aquela coisa. Eram os escravos, não era nem a boi naquele tempo. Era mais sofrido ainda. Então, aí depois veio o engenho a motor, que se modernizou muito, por causa que o engenho a motor, você hoje liga o motor, vamos supor, 2 horas da manhã, quando é 4 horas já bota fogo na fornalha, já está tudo abastecido, os reservatórios, né? Bem rapidinho, né? Rápido, né? Mais prático também. Mas no tempo do engenho a boi era muito sofrido, porque era umas 5 boiadas ou mais tinha dono de engenho que tinha que ter para dar conta de trabalhar o dia, porque a boiada da madrugada, ela só trabalhava a madrugada, quando o dia amanhecia ela não ia mais. Entendi. Eles não iam porque eles não iam mesmo, não era nem porque o dono queria tirar. Eles não aguentavam. Não, eles chegavam naquele momento, eles paravam por si mesmo. Cansava, né? A jornada exaustiva, né? Trabalhava também rodando, né? Aquilo, tanto que o boi de engenho, ele não prestava para outro serviço, só para aquilo mesmo. Ele já acostumou a ficar rodando, né? Isso. Inclusive, a gente vai entrar em detalhes ainda sobre as jornadas de trabalho. Antes a gente vai começar aqui com a nossa pauta que a gente preparou aqui para o programa de hoje, né? Antes de falarmos do engenho lá do Minadouro, que Valdo Marques hoje é dono, é um engenho tradicional, era do pai dele, Ramiro, e de como a cana se transforma em mel, rapadura e alfinim. Eu queria começar pelo passado, né? Quando a gente fala em engenho, muita gente pensa imediatamente nos grandes engenhos que ficam no litoral, na região do litoral. Aqui na Paraíba tem grandes engenhos, né? Grandes produções de açúcar, principalmente Pernambuco, Bahia, mas aqui na Paraíba também é um dos principais estados do Nordeste que também produzem na região do litoral. Mas essa cultura também ela chegou no interior e de forma artesanal, como a gente nota hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, Valdo, é quando a cultura dos engenhos começou a chegar ao interior da Paraíba, especificamente nessa região. Você tem noção dessa história? Olha, Damião, mais ou menos, por o que eu vejo a história dos senhor mais velho, eu creio que na década de 30, na década de 20 para cá já funcionava esses engenhos, né? Que nem eu falei, engenho a boi, essas coisas assim. Aí já tinha por aí, mas é a partir dessa época. A nossa região ela é uma região que foi durante muito tempo diversificada. A nossa região ela sempre foi diversificada com relação às culturas de produção. A gente teve períodos de algodão, períodos fortes de feijão carioca, né, produção de milho também, a gente já foi muito forte aqui, e teve um período que a cana-de-açúcar ela foi uma das principais fontes da economia, né? Então, sobre isso aí, que nem você falou, existiu tudo isso aí, o algodão, essas outras culturas que você falou, mas a cana já vinha. Já vinha. E essas outras coisas, tudo acabou. Tudo entre safra, né? Tudo acabou, mas a cana continuou. É interessante porque a gente lembra disso porque a cana-de-açúcar, o período da colheita é entre agosto e outubro, né? Por aí. E justamente depois da colheita do feijão e do milho, né? Porque é o tempo que a cana está madura, pronta para ser, como se diz, colhida e ser processada e fazer tudo isso aí que a gente faz da cana-de-açúcar. É o período que ela então tá a cana-de-açúcar ela continuou sendo um dos principais meios econômicos aqui da nossa região. Mas ultimamente a gente notou uma grande diminuição. O engenho lá de vocês, eles passavam 2, 3 meses moendo ainda, né? Há pouco tempo atrás. E agora, esse ano, eu ouvi você falar na internet que teve 2 dias de moagem só e já parou, né? Por esse ano. Então, Damião, o que é que acontece? Até o ano de 97, o ano de 97, eu já trabalhava no engenho, né? Que eu praticamente toda a vida já trabalhei no engenho, desde criança. Quando não fazia um serviço, fazia outro, mas sempre já participava como diz a história, da luta. Então, o que é que aconteceu? Chegou uma época que os engenhos quase se acabam aqui em Tavares, porque o pessoal questionava muito a mão de obra, também o que estava saindo dos engenhos não estava dando para cobrir os gastos.
Aí muita gente foi e parou os engenhos, que nem o da Serrinha mesmo parou uns 20 anos, o engenho lá do senhor Domício Moraes parou, no Curiço também parou. O único que continuou mesmo assim com a crise foi aquele da gente ali. O do Pau d'Arco deu uma paradinha, mas continuou também. Isso foi um período, né? Foi um período difícil por conta dos gastos, foi? Foi assim, foi por causa dos gastos. Aí o que aconteceu também? Vinha muito esse mel de fora também para cá, abastecia muito o comércio, aí o da gente aqui, a saída também era pouca. É que a gente, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse outro assunto. A gente sabe que Triunfo aqui no Pernambuco e Santa Cruz do Capibaribe, são ali da mesma região, eles são grandes produtores, né, de rapadura, de mel, e vendem para cá, para a região. Então, é isso aí, eles vendem lá na região tinha bastante engenho, né? Eu conheço uma região lá, através de Segundos, que lá tinha 26 engenhos, e hoje só funciona um. Lá em Triunfo? É ali na região de Santa Cruz. Santa Cruz, né? Santa Cruz. Santa Cruz ainda é tradicionalmente, inclusive lá tem a festa da rapadura, né? Eles produzem, o ano passado eles produziram uma rapadura de 20 mil quilos. Foi, verdade. Né? É tradicional lá, a cana-de-açúcar permanece viva por lá, pela região de Santa Cruz. Lá ainda tem da bastante. Baixa Verde, né? Eu não sei se eu falei Santa Cruz do Capibaribe. Se eu falei, perdão, é Santa Cruz da Baixa Verde. Da Baixa Verde. Que fica aqui pertinho da região de Triunfo. Triunfo, por ali. Agora são 10 horas e 34 minutos. Você está acompanhando o programa Fórum Social aqui pela Rádio São Miguel FM, programa de responsabilidade da COSAME. O nosso bate-papo hoje, a nossa conexão social é com a cultura dos engenhos, da cana-de-açúcar, da moagem. E hoje parece que está tendo moagem lá no Sítio Pau d'Arco. Sítio Pau d'Arco. Já estive lá fazendo uma visita. Olha lá. Aí, coisa boa. Fui lá dar Aqui, uma visita, aqui no sertão, Valdo, eu não sei se você tem conhecimento, mas tradicionalmente a cana-de-açúcar ela tem esse nome porque era produzido açúcar, com ela ainda é produzido açúcar. Aqui no nosso sertão, nós chegamos a produzir açúcar com a cana? Não, aqui nessa região aqui, pelo menos de Tavares, não tem não. A gente é só a rapadura, né, que nem você falou, o mel, aí tem o alfininho, a batida e... Só isso mesmo que a gente fabrica aqui nos nossos engenhos, né? Pronto, fabrica basicamente esses produtos que são muito consumidos, né? A rapadura tradicional no Nordeste e ela chegou também em outras regiões, né? A rapadura não faz parte mais só do Nordeste, né? Com certeza, que nem você sabe que eu sou muito viajado lá pro sul do país, lá por aquela região. Eles são doidos por essa rapadura da gente aqui. Quando chega lá é uma briga, tanto a rapadura como o mel, né? Também porque o mel, lá, né? Tudo. Quando chega lá, eles, paulista, tudo, Mato Grossense, que eu já tive muito tempo lá no Mato Grosso, eles são loucos por essas coisas daqui. É uma coisa muito procurada da minha, a rapadura da gente daqui, principalmente a rapadura aqui da região de Tavares, porque é uma rapadura 100% natural. Depois a gente vai falar sobre isso. Ela é uma rapadura pura, né? Pura. Vamos aproveitar aqui para entrar, já que a gente tocou nesse assunto da questão da pureza. A gente vai no supermercado, hoje em dia aqui em Tavares mesmo, em qualquer outra cidade, a gente encontra rapaduras de outras regiões que é basicamente açúcar, né? Ela é diferente, tem rapadura branca da cor de alfinim, tem rapadura que é muito mole, a gente já tem o nome rapadura porque é para ser dura, né? Com certeza. Aí a gente vai morder uma rapadura mole e aí a gente nota que não é feito como é feito aqui em Tavares. Aí existe algumas cidades que fazem de outra maneira. Como é que é feita essas outras rapaduras? Olha, Damião, essa rapadura que vem de Triunfo ali, de Santa Cruz, olha, ela tem muita diferença da rapadura da gente aqui. Eu posso explicar isso aí com 100% de certeza. Porque a rapadura da gente aqui, a gente... Quando vai processar ela, a garapa vai pro tacho, o primeiro tacho. Então, a única coisa que a gente usa aqui para limpar a garapa, para ela chegar ao ponto, que é o mestre da garapa, é como se fosse uma colmeia de abelha. A colmeia de abelha, ela tem a abelha rainha, né? Que ela é quem... Tudo vem dela. Os outros produtos, se não passar por ela, não sai nada lá para frente. Então, o cardieiro, que inclusive depois nós vamos falar sobre esse assunto. Das funções Então, aí a única coisa que a gente usa aqui é a cinza feita da casca da mamona.
Que nem eu vou explicar agora como é. Pô, eu bota cinza na rapadura. Não, não é bem isso. Aí, que é? Ou então da casca do feijão de arranca, o bredo, aquele bredo que dá muito assim, montura. Na época da chuva. Isso, a gente queima ele, aí faz a cinza, aí coloca numa lata, como se fosse um jarro de planta. Sim. Aí coloca a alga, aí aquela alga vai caindo embaixo numa vasilha. Aí aquela alga ali, a única coisa que a gente usa um pouquinho na garrafa é aquela ali, para ela chegar ao ponto de dar todos esses produtos que a gente falou. Então, só a única coisa que a gente usa aqui. Cinza da casca de feijão, da casca do da bredo mamona, ou mamona, né? Mamona é as melhores. Mas a quantidade colocada é pouca, né? Porque a mamona, ela não faz mal, a mamona não é venenosa? Não tem isso não. Ela é a casca dela mesmo. Isso aí é uma tradição que já vem... a mamona, na verdade, ela faz mal a animais e só faz se ele comer ela... Se ele for comer in natura, né? Não, se você cortar ela e deixar lá um pouco no sol, aí ela vai fazer mal ao animal. Se não, se ele comer naturalmente na roça, também não faz mal. Também não faz mal, Não faz mal. Então, aí, você coloca uma quantidadezinha d'água, a base de uma coinha aí pequena de quadra ali, já dá para limpar um tacho grande daquele. Só a única coisa que a gente usa é aquilo ali. Aí a garapa dá o ponto para rapadura, para o mel, para ir para essas outras coisas que a gente falou. Pronto. Então, no primeiro tacho, para o pessoal de casa entender bem direitinho, no primeiro tacho, quando sai da moenda, né? Isso. Ela cai no primeiro tacho. E nesse tacho é que é colocado um pouquinho dessa cinza, só nele. Né? É uma água da cinza, no caso. A água, não é a cinza pura. Aí a pessoa que gosta de tomar o caldo de cana direto do tacho, lá no primeiro tacho. Não pode, né? Não pode não, né? Não pode, até mesmo porque ela já está fervendo, né? Tem que tomar sair do depósito lá da caixa. Sim, então eu estou errando aqui a sequência. Quando ela sai da moenda, ela cai numa caixa. Não, ela não vai direto pro tacho. Entendi. Ela cai aí no reservatório. Quando vai pro primeiro tacho é que coloca esse produto aí que vocês produzem naturalmente, né? Inclusive lá no meu engenho eu dei uma modernizada lá. Tem uns tanques. De primeiro era aqueles tanques. Por até uma questão de higiene, que de primeiro era mais coisa. Então tem dois tanques. Então eu coloquei cerâmica nele para ficar uma coisa bem limpinha. Eu notei, eu já andei em alguns engenhos e eu sempre observei a questão da higiene, né? Produção em larga escala de rapadura antigamente, né? A gente notava os engenhos feitos com paredes de cimento, né? Isso aí. E a gente notava, pelo menos assim na visão inicial, né? Não sei se tinha aquele processo de higienização antes, mas na aparência não era muito higiênico não. Aí você modernizou o de vocês lá. Aí perto do tacho eu coloquei uma caixa dessas caixas hoje, que é bem mais limpa. Essas caixas que o pessoal usa para água hoje. Isso. Né? Aí coloquei uma caixa, então a garapa passa por nesses dois tanques eles têm um tipo de um tipo de um filtro assim no centro dele, não é bem um filtro, é tipo uma barroquinha assim no centro dele, que a sujeira já vai ficando no primeiro tanque. Entendi. E ainda tem uma peneira para coar a garapa. Então quando ela chega lá na frente naquela caixa última, ela chega bem limpinha. Bem limpinha e pronta para a gente tomar. Para tomar, né? E o pessoal tem uma tradição, né? Por isso que a gente fala durante o anúncio, durante a semana, eu falava de cultura de tradição. Porque o pessoal tem a tradição, quando tem moagem, né? O pessoal vai mesmo para o engenho e eles querem provar o caldo de cana. Tudo. E na semana passada, hoje está com 8 dias, que eu vi um vídeo na internet que tinha uma fila grande de pessoas lá esperando, né, com os baldes na mão para pegar mel, para pegar caldo de cana, né? Com certeza, esse ano, como nos outros anos também. Só que esse ano a coisa foi mais pouca, aí, como diz, foi mais, assim, mais gente e a coisa menos. Eu peço desculpa àqueles que nos visitaram lá, que não deu para ser bem atendido, como eu mereço, porque o pessoal, a prioridade é a pessoa atender o pessoal da melhor maneira possível, tá entendendo? Aí, não foi uma coisa, mas se Deus quiser vai melhorar. Depois nós vamos falar nesse assunto também. Aí, dando continuidade lá a história do tacho, Damião. Dali, quando o mestre limpa aquela garapa, já passa para outro tacho encostado. Sim. Aí ali está a garapa pronta já para fazer o mel. Aí aqueles tachos que tem lá na frente, já tem outro mestre ali para fazer no mel. Para a gente entender melhor, quantos tachos no total são depois que começa a colocar o produto? Tem o primeiro tacho, onde coloca a cinza, né? Aí tem o segundo que já vai esquentando para fazer o mel, né? Isso. E tem quantos tachos mais ainda nesse processo?
Tem 5 tachos. São 5 tachos no 5 total, tachos, né? O é. último é o que chega no ponto Na da rapadura, né? É o tacho da trempe, que nem se chama. Da trempe, né? É. Pronto. Então, aí, continuando aí o seu raciocínio, você falou aí que vai para o segundo tacho, né? Depois do primeiro vai para o segundo, que está pronto para fazer o mel. Primeiro tem a esfriadeira, chama a esfriadeira, que é um tacho tamanho do que... É os dois maiores, que é tamanho do primeiro. Sim. Aí o outro encostado também é um tacho grande também, que é para caber toda aquela garapa que foi limpada ali, que o mestre preparou ali já pronta para o mel, vai toda para ele. Para já colocar em seguida outra garapa. Isso acontece o processo rotativo, né? Vai esvaziando né? Por isso que a gente vê que o pessoal tem tipo umas conchas grandes, né? Que eles vão tirando de as passadeiras, né? Chama as passadeiras. Eles vão tirando de um tacho e já passando para o outro, né? Não para. E esses mestres aí, eles precisam ter experiência para saber a hora certa de passar, né? Se já está na hora de passar. Ainda existem muitos mestres aptos a trabalhar, o pessoal já tão velho, estão passando para a nova geração. Isso como é que está? É outro assunto que é muito importante, não falar sobre ele também. Uhum. Porque, olha, no meu tempo de criança, tinha vários mestres aqui, principalmente o cardieiro, que eu falei a você, que é o que limpa a garapa. Aquele ali está todo segredo da moagem. Se não tiver ele, não tem moagem. É o cardieiro que chama, né? Cardieiro. O cardieiro. É o limpador de garapa. Então ele é o primeiro mestre, ele é aquele que limpa a garapa e é quem vai saber o primeiro ponto para começar a fazer o mel. Porque ele é quem manda já pronto lá pro o cozinhador só cozinhar. Lá no seu engenho, quem é o cardieiro? Olha, hoje em dia, depois nós vamos falar por muitos que passou lá, mas eu vou falar hoje em dia. A nossa sorte ainda tem seu João Siqueira, ele hoje mora na Mata Verde. Acho que você chegou a conhecer João Siqueira. João Siqueira do Pau d'Arco? Isso. Nossa, ele ainda trabalha. Ele veio daquela região do Brejo, né? Ele aprendeu novo, né? Trabalha. Ele não é daqui de Tavares, ele é do Brejo, né? Ele é lá do Inclusive, Brejo. Damião, para nós continuar o assunto, eu achei engraçado que eu conversando com um senhor da região de Santa Cruz, um senhor que ele faz a feira aqui em Tavares, que ele vende fruta, essas coisas. Aí ele disse que viu os vídeos lá que foi postado lá. Aí disse, mas rapaz, e aquele velho ainda é vivo? Eu pensava que aquele velho não existia mais, não. Aí disse eu digo, ele disse, ele é da minha terra, nasceu lá. E ele disse, eu não sabia nem que aquele homem existia mais. Lembrava dele, eu digo, tá vivo ainda e trabalhando ainda. Pois é, João Siqueira, eu não sabia que ele trabalhava com isso. Eu conheci ele quando ele morava no Pau d'Arco aqui, né? E está na ativa ainda. Tá. Mas aí isso aí gera aquela preocupação, justamente porque eu perguntei isso aí a você. Isso, eu já sei. Porque a questão é, quando João Siqueira se for, né, que eu sei que ele já tem uns 80 anos, quando João Siqueira se for, tem alguém preparado para ser cardieiro lá no seu engenho? Olha, Damião, é que nem eu falei, olha, depois que pai morreu, que eu continuei o engenho, depois não vamos falar sobre isso, como foi tudo. Então, aí eu tinha 3 à minha disposição. Tinha Zé Baiano lá do Curisco, que é um grande cardieiro também. E tinha Viana ali da Arara também. Viana é novo, mas Viana não quase não. Né? Viana é um grande cardieiro também. Mas eu tinha eles 3 à minha disposição. Qualquer um que eu precisasse, se eu não pudesse, naquela época eu era atendido. Poderia ser atendido. Agora já hoje eu não posso dizer a mesma coisa, porque Zé Baiano está muito doente, né? Problema de saúde. Já não pode trabalhar mais naquele serviço. E Viana não pode sair muito do trabalho dele, das atividades dele, para vir trabalhar ali. Pode ser que numa precisão ele venha. Mas a questão central, Valdo, é justamente essa que eu queria chegar. Eu vou chegar. Como é que a gente faz para repassar? João Siqueira deveria estar com uma pessoa jovem ali do lado, né? Passando esse trabalho. Ele incentiva. Agora tem um problema aqui. Hoje eu me arrependo, falando sobre esse assunto aí mesmo, que pai, ele sempre botou eu lá em cima, na parte do engenho em cima, para tomar de conta. Desde na parte de moer, né? De moer, porque ali é um serviço de muito risco, né? Perigoso.
que aquelas moendas é muito perigoso. Ali não é qualquer pessoa que tem ali. E o pessoal... E é você quem coloca a cana ali no engenho, A responsabilidade ali é toda minha, de arrumar tudo. Inclusive, eu já sei desmontar o engenho, sei fazer tudo. Sabe tudo Sei, isso aí, alguma né? coisa tem, graças a Deus, eu já sei Quebrar uma correia, saber não, sei, consertar, né? O engenho também, as peças do engenho, tudo eu já Sabe mexo. desmontar todinho e montar novamente. Tem que fazer manutenção, né? Normalmente. Esse ano mesmo eu fiz uma manutenção grande nele. E a gente nota, eu notei pelos vídeos que as peças são tudo novinhas, né? A gente já viu em outros engenhos oxidados, mas o seu ele bem limpinho, né? Então, aí em 95 o pai já me encarregou de fazer aquele serviço lá, que eu já fui... 95 você tinha quantos anos naquela época? 15 anos. 15 anos, né? 15 Você anos. já trabalhava ali. Comecei naquele ano. Então, porque os que faziam aquele serviço já não estavam vindo mais e eu era meio curioso, ficava ali sempre querendo botar uma cana. Inclusive, daqui uns dias meu menino já faz isso, que ele já está fazendo. Ele já está fazendo, você já está passando para ele, porque né? ele é muito interesseiro. Aí, o que acontece? Eu não tinha muito acesso lá para o trabalho lá debaixo da fornalha. Sim. E hoje, se eu soubesse fazer aquele serviço, eu estava tranquilo, porque um dia que nem você falou, João, se queira faltar, eu já ia estar para fazer aquele serviço, porque se não tiver o mestre, né, eu falei, não tem como fazer moagem. E isso aí é uma preocupação grande mesmo. Inclusive, Rosa estava falando para mim, dizendo, por que tu não já vai aprendendo? Que eu tenho certeza que eu aprendo. Que eu olhando, como você nasceu dentro do engenho, né? Com certeza. Ali eu só preciso de uma orientação um pouco, que eu já basei João Siqueira, com a experiência dele, que ele trouxe do Brejo Paraibano, né? A região que é muito produtora tanto de rapadura, de mel e de cachaça, né? O Brejo aqui da Paraíba. E a gente nota que você, como nasceu dentro do engenho, tem toda a capacidade de seguir com certeza com esse legado. Mas para isso você precisa aprender com o mestre. Né? Praticar. Tem que praticar. E seu filho já está aí apto para fazer o trabalho que você faz, né? Então seria aqui como sugestão a nível de sociedade, porque se a gente deixar a tradição morrer, daqui a pouco não tem mais nenhum engenho, né? E é uma tradição que mesmo que passe 100 anos, eu acredito que seria importante que tivesse. Com certeza. Esse engenho, para a gente não ficar dependendo exclusivamente dos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados, eles fazem mal para a saúde, que é justamente você consumir uma rapadura que tem mistura de outros produtos, você não está consumindo um produto 100% natural. Com certeza. Né? Então isso é importante para você e para todos o pessoal que tem engenho hoje ainda, que são poucos, mas que vá passando para a nova geração essa tradição, o trabalho que é feito lá dentro, né, que existem outras funções que eu queria também aproveitar e falar hoje aqui. Tem muitas funções importantes dentro do engenho, vamos falar sobre isso. Dentro da moagem, né? Então, seguindo o raciocínio, né, a questão do cardieiro, João Siqueira hoje é quem está fazendo para você. Com certeza. Zé Baiano, ele está com problema de saúde, já pode não trabalha mais, né? nesse serviço. E João Siqueira já está bem idoso, com certeza. A idade dele já está um pouco avançada já para esse serviço, principalmente. Então o cardieiro seria uma das funções que não se aprende da noite pro dia, né? Aquilo ali você, como se diz, vai trabalhando e aprendendo cada vez mais. Com certeza. Que nem aqui tem ali no Pau d'Arco, tem um filho de Zequinha, Dota, né? Sim, Dota é um Dota jovem. já tá bem desenvolvido já. Aí tem também o filho de Zé Baiano, que também é cardieiro também. Aí, no caso da gente pensar, a gente não fica, por enquanto, não vai ficar na mão, não. Mas se a gente não providenciar isso aí, exatamente. Mas no futuro nós vamos ter problema. É essa aí, treinar gente nova, né? Com certeza. Para continuar essa rica tradição. Seu pai treinou você lá na moenda, que inclusive, né, eu queria entrar num assunto aqui. A moenda, ela é muito perigosa. Você acabou de falar aqui. Então, vou falar sobre esse assunto. Eu tenho na memória, alguém, acho que dos Bernardinos do Belém, perdeu um braço numa moagem, né? Vou explicar sobre isso aí. Vamos falar então agora sobre isso. Então, a moenda, o perigo da moenda, o que é que acontece? O pessoal, Damião, quando eles vão para o engenho, eles é muito assim, eles têm aquela curiosidade de saber como é que funciona aquilo. Aí vê você colocando uma cana ali, para eles é a coisa mais simples do mundo, chegar, colocar uma cana ali. Até eu mesmo, como se diz, se fosse, tivesse no lugar deles, faria. Eu mesmo, que eu sou meio curioso também. Só que aquilo tem um perigo imenso. Porque ali, se uma moeda, Deus a defenda de acontecer, pegar um braço da gente ali,
95% a chance de você sobreviver é pouca, porque ela vai comer seu braço até o tronco. A cana puxa, né? Se a pessoa pegar na cana enquanto o motor está puxando ali, né, o seu braço vai junto, também. Né? Então aquilo ali, você, às vezes, eu já botei gente assim para servar um pouquinho, para matar a curiosidade dele. Às vezes quebra um pedacinho de cana lá na moeda, ele vai com a mão, não pode. Outros também é aquelas carretas que roda fora ali do engenho, inclusive depois eu vou lhe mostrar quais são. Sim. Que tem aqui. Aquela é muito perigosa também, que inclusive desse assunto que você falou, foi o seu Mané Bernardino, lá do Curisco. Então, o que é que aconteceu? Naquele tempo, aquele pessoal mais velho, eles tinham aquela mania de usar aquele capote grande, né? De coisa. Então, o que é que aconteceu? Ele gostava muito zeloso, né? Foi limpando aquelas palhinhas lá do engenho, o engenho funcionando. Aí ali não foi a moenda, foi uma carreta que pega da primeira transmissão, que pega a cia. Foi. Não foi na moenda? Não foi na moenda. Acho que se fosse na moenda teria sido bem pior. Para quem nunca foi no engenho, né, existe ali o motor, né, do motor girando ali. Tem uma cia, que é uma correia, né, que vai lá para o engenho que gira para moer a cana. Né? Pega na transmissão. Na transmissão. Né? Aí esse acidente que ficou bem conhecido, Manuel Bernardino. Então, aí quando ele enganchou o capote na carreta mesmo, ele pegou o capote dele, ele estava de costa. Aí ele caiu com o braço aberto assim, foi mesmo em cima da carreta, ela já pegou e já danificou o braço dele todo. Aí ele perdeu o braço, mas pelo menos sobreviveu, né? Sobreviveu. Então, aí ali é muito perigoso. Teve também muitos acidentes que eu já vi falar, nos tempos antigos. Teve um rapaz ali no minador também, que ele perdeu os dedos no engenho. Também na moeda? Foi na moeda? Nas carretas também. Nas carretas. E eu soube de uma história, quem me contou foi Domício Moraes, no engenho que tinha, do tempo dele, né? Que ele é mais velho. Seu Domício já tem uns 80 e poucos anos. Que o cara servava cana se chama colocar a cana no engenho. Colocar a cana dentro da moenda para ela moer, né? Então, aí ele disse que eu fazia isso ali, só que eu modifiquei o jeito de trabalhar ali, que eu sentava no modo de cana e ficava com o pé perto da moenda ali. E esse cara fazia do mesmo jeito. Então, o pé dele escapou, pegou na moenda e comeu a perna dele toda. Só que ele também morreu ali mesmo, porque estancou o sangue todo. Isso foi uma história mais antiga. É mais antiga, né? Mas então, os engenhos, ele tem muitas histórias que tem acidentes, né? Tem acidentes na moeda, tem acidentes também, de queimaduras, tem acidentes também. Tem o fornalheiro, né? Aquele pessoal que bota fogo na fornalha. Fogo. Então, é uma atividade muito perigosa. É perigosa. Inclusive, o pessoal, quando vai para o engenho, às vezes a gente pede assim para afastar um pouco, quando vai melar a cana. O pessoal naquela ansiedade de melar a cana, aí acho que eles pensam assim, deixa eu melar a minha, aquele negócio. Com certeza, é coisa do curioso, pessoal. Né? Quer ver aquilo ali. Aí o que é que eu faço? Geralmente, quando eu tenho um tempinho, que geralmente a gente enche os reservatórios e dá uma paradinha no motor. Hoje tem essa facilidade, porque no tempo do engenho a boi, não tinha como parar o engenho a boi, era encangando uma boiada e outra, mas o motor não, o motor ele abastece, a gente para, que é rápido, né? Aí o pessoal, eu digo, olha, fique todo mundo fora aqui, aí eu vou melando a cana de cada um, quando a gente tá melando cana, e vou entregando já lá fora ele, porque ali dentro é muito perigoso, eles naquela ansiedade, naquela curiosidade de melar aquela cana, às vezes qualquer coisinha você para queimar é rápido. Mas graças a Deus nunca aconteceu lá não. Aconteceu lá não, né? Porque mas a gente... é comum, eu já ouvi falar muito também de acidentes desse tipo, porque melar a cana é quando o mel está num ponto grosso, ele antes de chegar no ponto da rapadura, né? A gente tira ele quando bota a trempe na gamela, aí você mela a cana. Porque se você pegar aquela pá que mexe ali ele pro ponto de rapadura, aquela pá grande. Se você virar ela pra lá e pra cá, já não presta pra melar mais. Aí já tira ele do ponto, já dá. É verdade. Ele já não presta mais pra melar a cana. Já vira rapadura. Essa semana eu conversava com meu pai trabalhou muito em engenho também. Ele trabalhou lá em casa. A gente trabalhou lá também, né? A gente trabalhou muito. E ele falava, né? O qual manda meu abraço aí, meu alô. Ele tava falando sobre melar a cana. Ele disse que está doido para ir no engenho. É diabético, nem pode comer essas coisas, né? Mas está doido para ir no engenho. Inclusive, queria ir na semana passada lá, só que eu não tive como, porque eu estava aqui. Aí ele disse que queria ir para melar uma cana.
Aí ele estava falando sobre os cuidados quando mela a cana, né? Porque tem um Isso. ponto, se bater aquela cana, ela vira o ponto de rapadura, né? Então tem Isso. que ter um cuidado depois que mela, né? É. Não, Como ali porque. Não, ali é o seguinte, depois que você mela ela, aí você tira ela e tem que puxar o alfininho, Tem né? que já puxar, né? Já puxar. Senão ela seca, é verdade. Ela morre. Ela fica naquele ponto que já é quase uma rapadura, né? Ele Isso. vai desmanchando. É. Aí você puxa, o que é interessante que eu acho no alfininho é que você tira a cana, ela sai preta. Aí você começa a puxar ela, daí a pouco ele tá branco da cor de um papel. Exatamente. O que a gente chama de alfinim, né? Que ele fica branco, né? Quando ele começa do mel preto, grosso, né? É isso aí. Vai puxando e aí ele fica branco e fica com uma textura diferente da rapadura, fica mais mole, né? Com aquele processo. Isso aí. É um processo bem manual, né? Que é feito alguns manual. engenhos que produzem, né? O pessoal produz em alguns engenhos o alfinim. Ele é feito no processo manual, pendura num torno. Eu né, já vi aquilo já ali viu, também, né? Alguns engenhos que tem aí ali para a região do Ceará, ali no Brejo Paraibano ali. E eles vão produzindo dessa forma, né? Tudo no manual. Tem também já máquinas que fazem isso, né? Para a indústria, né? Mas para o artesanal... Já é uma coisa mais diferente, industrializada, né? Industrializada. O que a gente faz mesmo aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, é 100% artesanal. É isso que chama a atenção para a história e para a cultura da nossa tradição nordestina, né? Então, inclusive que nem você falou nesse assunto da diferença da rapadura daqui para a do Brejo, tem muita diferença. Pode falar. Então, porque a rapadura lá do Brejo, hoje em dia, eles estão fabricando ela praticamente 100% de açúcar. Eu tenho essa informação para falar com toda certeza. Eles pegam o açúcar normal? O açúcar normal. Aí eu conversando com um senhor de engenho lá, que ele tem um engenho também. Inclusive ele disse que na região dele tinha 26 engenhos e hoje só tem um funcionando. Aí ele falou que a rapadura eles estão fazendo lá agora, pegando melado na usina, que o melado na usina é um mel que é o mel que fica pronto para o açúcar da usina. Sei. Ele não é um mel para consumo. Porque ali já tem muita química. E, inclusive, vamos falar sobre isso depois, da química que tem do açúcar, para o pessoal entender. Aí, eles pegam vão buscar ali naquelas usinas do Pernambuco ali, aí traz aqueles tambor de mel, daquele melado, aí processa ele nas antigas fornalhas que eles tinham já dos engenheiros, mas a cana mesmo eles não estão moendo mais quase. Então, eles estão passando para o processo de industrialização, né? Eles já estão querendo produzir, estão produzindo em larga escala. E essa rapadura chega na nossa mesa, chega na nossa casa, e aí fica a diferença do consumo de alimentos in natura, o alimento natural, produzido com produtos naturais, né? Então, que ele é 100% saudável. Só que aquilo ali, para que nem eu trabalhei lá no Mato Grosso, eu trabalhei uns dias lá dentro da usina mesmo, eu vi todo o processo, como é que faz o açúcar lá dentro. Aquilo ali tem muita química já naquele mel, porque ali tem um enxofre, tem muito produto que eles usam ali para chegar ao ponto de dar o açúcar. Então aquilo ali eles já não vem uma coisa natural, mas já vem com todos esses produtos químicos. Tanto que o açúcar ele é considerado um produto que não é saudável para o consumo. É um vilão, né? para a saúde, né? É um vilão para a saúde. Eu mesmo, particularmente, eu não consumo açúcar de maneira nenhuma. Isso tá agora, setembro está chegando, vai fazer um ano que açúcar não faz parte da minha vida, nem no café, nem não bebo refrigerante, nem também suco, se eu tomar açúcar com adoçante, porque eu aprendi que o açúcar ele faz muito mal para a saúde, né? Além dele lhe inchar, ele lhe engorda e faz mal para a saúde de uma forma geral, não por causa do doce em si. Não por causa da cana. Mas por conta da mistura, né? Isso, até cal, esse açúcar que a gente consome no mercado. Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Pode falar agora sobre o processo do açúcar, como é feito na indústria, né? Como é feito na indústria, não como a gente faz aqui no Só voltando um pouquinho na rapadura, a gente entra nesse assunto, Damião. É porque, olha... A rapadura lá de Triunfo, ele disse que aquela que é feita da cana ainda é só 30% da garapa, do mel da cana mesmo, que é para fazer a rapadura. Ele disse que 70%, 75%
é o açúcar. Aí eu procurei ele assim, mas por que eles fazem isso? Ele só, eu vou lhe explicar por quê. Porque você tem, vamos supor, se eu fosse fazer rapadura sem tirar mel, só rapadura lá naquele engenho da gente, um dia grande de moagem, eu creio que eu fazia aí em média de 10 cargas de rapadura a 12 cargas por aí, que são, no caso 12 cargas, são 1.200 rapadura. Cada carga tem quanto? 100 rapaduras. 100 rapaduras, é um centro, né? Que a gente chama centro, de rapadura. né? Uma então, carga, 100 rapaduras. Aí, no caso, se eu fosse fazer que neles lá, eu ia fazer 3 vezes a mais. 3 vezes mais, mais. 3 vezes a mais, então quer dizer que aí nesse caso eu já estava pensando no meu bolso e não estava pensando na saúde do próximo. Exatamente. Então é isso que eles estão fazendo isso lá por causa disso, porque ele falou que a demanda deles é grande para entregar rapadura aqui no Nordeste. Aí eles fazem isso para ter uma renda melhor, né? Tem uma renda melhor e a gente sempre fala no nosso jornalismo aqui a questão do consumo de alimentos naturais. E cada vez mais a população ela está aprendendo a consumir produtos mais naturais. Eu acredito que é uma chance para a recuperação dos engenhos tradicionais aqui do Nordeste seja esse gancho, né? Porque nós estamos num período, Valdo, em que a população está mudando de hábito. A nova geração não é mais a mesma de antigamente, né? A gente entrou no período de industrialização, a nossa população passou a consumir muito ultraprocessados, a gente tem pressa, quer ir no mercado e pegar já tudo pronto, né? Até feijão enlatado, arroz enlatado, tudo ultraprocessado. Que nem o cuscuz de milho. Ninguém quer ir para uma máquina mais relamir. O pessoal já pega o cuscuz pronto para só colocar lá na cuscuzeira, né, para fazer. Então isso aí, né, é um gancho, como eu estava falando, para a gente entrar justamente no processo de fabricação artesanal, que vai moer a cana. Então, que nem você falou sobre isso aí mesmo que eu ia falar agora. Sim. Você disse que é uma chance de melhorar mais como de restaurar a cultura do engenho, também como se diz, o comércio do engenho ficar melhor. Mas olha, você acredita que hoje em dia os engenhos já não estão dando mais conta de atender a demanda que tem o pessoal? Hoje em dia já não está dando conta mais. Inclusive eu fui no Pau d'Arco ali bem cedo, eles pegaram um pouquinho tarde lá, e o pessoal lá todo esperando já para pegar Mas agora eu lhe pergunto, o que é que está faltando? Está faltando a matéria-prima, está faltando a cana, né? Olha, está faltando a cana. Está faltando a cana porque muita gente fez muita pastagem na roça e está faltando a cana. Mas uma coisa que eu também já venho despertando a minha curiosidade é que o pessoal, todo mundo agora está querendo plantar uma bolinha de cana para moer. Todo mundo. Inclusive, 75% da moagem que eu fiz esse ano foi só do povo, porque a minha praticamente acabou. A sua, você tinha uma baixa muito grande lá atrás, né? Ainda tem, Mas né? eu vou explicar o motivo da minha cana ter acabado. Sim. Porque nós plantamos ela já estava com 7 anos aí que a gente vinha colhendo, então a cana ficou velha. Aí eu ia renovar a cana esse ano, plantar outra cana nova para ela sair com força, né? Só que a chuva não foi o suficiente. Mas eu já tô com a terra pronta lá para encher os 4 cantos da baixa de cana. Eu quero fazer aí aproximadamente mais ou menos uns 4, 5 dias de moagem eu tento fazer. Pronto. Só da minha. Só da sua, né? Esse ano você moeu alguma das suas ou não teve? Moei um pouco, muito pouco. Um pouquinho, né? Foi bem... Aí, bem normalmente era isso que eu ia falar também, Valdo. O pessoal, os engenhos, eles funcionam assim, né? Vai moendo de um, de outro, né? Agora, com certeza. Né? Eu lembro aqui, eu moro aqui pertinho de Jota, da Carrocinha. Jota, ele tinha um plantio de cana pequenininho assim, acho que dava uns 50 metros quadrados de cana. E ele fazia em casa, ele com um engenhozinho, ele fazia mel, fazia caldo de cana e vendia, dava aos amigos. E isso é interessante para a gente ter uma ideia de que dá. E às vezes até sem chover, né? Ele desviou um esgoto da rua e que deixava o terreno molhado, né? E a cana dele sempre dava. Agora eu notei que ele está parando com esse negócio de plantar cana. Mas ele fazia muito, né? Dava uma produção boa, ele vendia às vezes para o pessoal dos engenhos
E a gente nota que dá, a cana-de-açúcar ainda dá aqui na nossa região, né? A chuva, apesar da chuva ter mudado, ainda dá para plantar. Não, dá para plantar sim, dá com certeza, porque a cana ela é resistente à seca também. Mas a cana é uma lavra que eu vou dizer uma coisa, ela serve para muitas coisas. Você tem cana lá no seu roçado, na sua propriedade, o gado não passa fome, ela é fartura, ela é uma fartura completa. Aí o problema da cana tá voltando, muita gente tá, inclusive tem um senhor lá no Riacho do Meio, Cormendo, que o filho dele já mora lá, pouquinho de cana lá, mas ele disse Ele tem um engenhozinho lá? Não, ele mora no meu engenho. Ah, lá no seu engenho, né? Aí essa antiga baixa, que era de Marluce, de Manapial, depois vamos falar sobre esse Manapial também, que foi um dos que começou a fundar o engenho lá, mais pai. Então, era cana. Ali do Riacho do Meio era aproximadamente uma semana de moagem. Era de Marluce, de Zé Batista. Dava uma semana de moagem. O Riacho do Meio era muito produtor de cana, porque certeza. É uma região de riacho, né? Cana-de-açúcar normalmente o pessoal planta nessa área de baixa, né? Que dá mais, tem um período mais molhado. Ele falou que vai plantar a cana agora para moer, porque ele disse que viu que dá. Dá inclusive, Valdo, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para conversar com o pessoal de casa. A gente nota que o pessoal de casa se escravizaram muito na cultura do milho e feijão aqui na nossa região, e muitos saíram da cultura do milho e feijão e entraram no pasto para a criação de gado, mas é importante para o produtor rural ter várias culturas, é o chamado entre safra, né? Você planta milho e feijão, mas você tem que reservar um cantinho para você plantar cana-de-açúcar, porque aí em setembro você garante um pouco de rendimento, né? Daquela produção da cana. Acabou já a safra do feijão, acabou a safra do milho, a cana-de-açúcar, né? E aí janeiro já começa novamente. Então a gente eu queria pedir ao pessoal da roça, né? Vocês procurem, né? O pessoal da Empaé, né? O pessoal da Empaé, antiga Ematé, eles sempre têm cursos importantes. Se você for lá e perguntar a Eugênio, eu queria voltar a plantar cana-de-açúcar, porque eu nunca plantei. Tem como você me ensinar? O pessoal ensina, faz o treinamento, como fazer o manejo correto. Não é? Isso aí a gente ensina. Valdo também vai ensinar vocês aí de casa. Você que nunca plantou cana, vamos plantar para que a gente não deixe essa cultura morrer, a cultura dos engenhos. O problema maior disso aí, Damião, só existe uma coisa, é o cara querer. O querer tá à frente de tudo. E o pessoal da roça tem essa criatividade, né? Quando eles querem fazer, eles fazem. Que nem você entrou nesse assunto assim, um assunto meio parecido que acontecia lá em casa, né? No tempo daqui, as nossas baixas são umas baixas boas, muito produtivas. Mas pai nunca deixou de plantar nada. Ele plantava de tudo, fruteira, nós ainda tem muitas fruteiras lá, manga, cajueiro, essas coisas. Meu pai plantava de tudo, era batata, mas até para o consumo mesmo, quando nós éramos menino pequeno. A gente via muito aqui a família reclamar, eita, mas o dia a gente não tem nada para comer com café, essas coisas. Mas nós fomos um pessoal assim que não chegamos a esse ponto, porque o pai plantava de tudo. Era macaxeira, era tudo no mundo nós tinha com fartura. É exatamente isso a agricultura familiar, a agricultura para o consumo, né? A gente notou que muita gente parou de plantar e isso gera problemas na sociedade, na economia. A gente nota que tudo que a gente precisa consumir tem que vir de fora. E aí para de gerar renda no município. Então, todo mundo que for do campo, quem não é do campo, mas tem uma chácara, produzir o próprio alimento. Isso é perfeito. Você produzir a macaxeira que você consome, você produzir a batata doce que você consome, não é? A tomate que você consome, é até mais saudável. Tudo isso a gente tinha lá no sítio da gente, ainda tem. Minha mãe nunca, já está um pouco velha, mas ela nunca deixou de plantar as coisas dela, não. Então a gente tem eu estou seguindo o mesmo exemplo do meu pai, porque mesmo lá na Baixa da Cana, eu tenho aqueles pés de manga que vai morrendo, eu já preservo outro no lugar. Não deixo para nunca vai faltar. Tá entendendo? Então é importante, né? E a gente acompanha o desenvolvimento da sociedade e a gente sempre cria uma preocupação, né? A população jovem, elas não têm o mesmo pensamento que eu com 41 anos, você já está com 46. Graças a Deus. Né? A gente tinha um outro pensamento, né? A gente queria seguir as tradições dos nossos pais.
mas os nossos filhos não têm, Pra- né, a mesma intenção. Difícil. Eu vou te falar um pouquinho sobre isso aí também, que uma coisa que eu já venho analisando há um bocado de tempo aí atrás, eu já venho analisando isso, porque tudo no mundo é assim que eu vou fazer uma coisa, eu analiso ela 5, 6 vezes para ver onde vai dar certo e vai dar errado. E uma coisa que vai ser um problema grande aqui na agricultura da região norte e nordeste aqui, norte não, porque ali já é mais maquinário, mas aqui, nordeste mesmo, inclusive aqui em Tavares, para eu te falar melhor, eu estava analisando. Esse pessoal aí de 20 e poucos anos, eles não querem mais saber dessas coisas. Eles vão para pintura, O para trabalho braçal aqui, eles não querem mais na roça, nem, por exemplo, Não. pedreiro, ajudante pedreiro. Criar gado, essas coisas, criar eles não gado. sabem fazer uma cultura de criar gado. Esse pessoal de roça, não estou dizendo todos, né? Que aí Mas é uma grande mas uma maioria. grande maioria não sabe fazer nada disso. É. Então o que é que vai acontecer? Vai chegar um tempo que vamos supor, daqui a 20, 30 anos, eu que estou 46 anos agora, eu já vou estar com quase 80 anos se eu tiver viver. Eu já não Já praticamente não produz mais. não estou trabalhando mais É, em roça. já não produz mais. Aí eu fico prestando atenção a isso. Que eu digo, quem é que vai fazer tudo isso que nós ainda faz hoje? Eu observo também essa situação e eu vejo, por exemplo, uma área, né, não é sobre o nosso assunto também, mas, por exemplo, pedreiro. Você não conhece nenhum pedreiro de 20 anos, de 30 Não. anos, né? Não. Todo pedreiro tem de já 50 anos é para da frente. minha né? idade. De 46 para frente. É de 46, é verdade. Eu não conheço. Pronto, é de 46 para frente. Não tem pedreiro mais jovem. Não e tem. não tem nenhum com intenção de aprender também. Também. E hoje né? você vê que Então, isso também vale para a roça. a gente para conseguir um pedreiro hoje em dia, tá difícil. Tá difícil. Tá não difícil. consegue não. Você vai Tá construir, difícil. tem que agendar um ano antes, né, para É poder um ano antes para poder para poder você conseguir. conseguir fazer, né? Aí, E aí vem a preocupação na roça, porque na roça, se você que convive diretamente na roça, Valdo, você vai concordar aqui que a produção caiu muito, a produção familiar, para consumo familiar. muito, caiu né? muito. No tempo que eu era criança, a gente olhava aqui ao redor da cidade, quando dava a primeira chuva, as terras estavam tudo aradas. Tudo arado. Hoje a gente passa nas estradas, é raro ver uma roça. Só mato. E isso não é a questão da chuva. Problema de chuva a gente sempre teve. Com né? certeza. Isso, o Toda vida Nordeste, existiu o seca. semiárido, É. sempre existiu seca. Não é a questão de hoje. Mas as pessoas pararam de querer produzir o próprio alimento. Então, Ficou fácil. Eles querem comprar pronto, já vai na feira, vai na quitanda e já compra pronto. Né? Mas se você aí de casa que nos ouve nesse momento, se você tem filho na idade de 10 anos, de 5 anos, não deixe de educar ele para continuar com a tradição da agricultura familiar, que é importante essa manutenção dessa tradição nordestina. A gente vive praticamente disso. A agricultura familiar, ela sustenta Com grande certeza. parte da mesa do brasileiro. com certeza. E não pode ser diferente aqui em Você Tavares. vê, eu tenho um menino que ele está com 11 anos agora, mas ele já faz serviço que nem todos os adultos fazem. Tudo no mundo ele já sabe fazer. Então, É que nem esse aí já está no caminho certo, porque mesmo que ele escolha outra profissão no futuro, ele vai ter gente trabalhando com ele Com certeza. para continuar essa tradição do trabalho então, da roça. aí, falando sobre isso mesmo, desse trabalho, que isso faz parte também do assunto que nós estamos falando. Eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade. Já era tucaiando gado na roça, era juntando coivara de mato para poder arar a terra. Em 87, Todos da nossa geração, né? Meu pai disse que eu nunca trabalhei na roça, mas eu trabalhei na roça também. Mas eu lembro bem dos seus irmãos que trabalhavam na roça. Mas eu não trabalhei tanto quanto meus dois outros foi mais irmãos. pouco, né? Eu trabalhei mais pouco porque eu tinha asma e aí eles me poupavam um pouquinho, pouco, né, por causa da fuligem do pó, do mato. Mas eu trabalhei na roça, eu fiz coivara, eu limpei mato, eu plantei milho, né, com 3 caroços na cova, né, como o pessoal fala. Antigamente, o também, milho a gente cavava as covas para poder plantar. Hoje é na máquina. Hoje é na máquina, né? Na máquina eu ainda plantei uma roça, ficou meio torta as carreiras. Mas deu para passar. Então, do trabalho braçal, eu fiz tudo, né? Inclusive ajudava meu pai um tempo quando ele batia tijolo, né? A gente morou aqui no caminho da casa de vocês, ali no Iluminador, ali aqui onde é a Mariana ali. Hoje, né? E ou seja, naquela época os pais incentivavam os filhos a trabalhar. A gente já era criado naquilo, né? Já era criado naquilo. Aí às vezes eu fico pensando,
pensando assim comigo mesmo, eu digo, tudo que pai me ensinou a fazer, só que eu já fazia também, que eu gostava também, aí ajudou muito. É. Eu agradeço hoje, porque todo serviço de roça que você pensar na vida, eu sei fazer. Tudo no mundo. Cerca, tudo no mundo. Isso é claro que a gente está falando aqui de roça, né, e a gente é o filho do agricultor. Né, a gente não espera que um filho de uma pessoa que é de uma família de advogados vá querer se interessar pela roça, a não ser pela grande produção agropecuária. Eles querem Mas crescer, o pessoal da agricultura, né, que vê os pais fazendo ali aquele trabalho todos os dias, é bom que continue o mesmo caminho, né? Mesmo que vai para a faculdade, vai aprimorar, né? E é isso que tem acontecido em outras regiões. Os filhos vão e estudam, né? Os pais faziam de uma forma que não estava dando muito certo, mas os filhos estudam, aprendem novas técnicas e implementam no trabalho e acaba melhorando aquela cultura, né? Por exemplo, agora a palma, né? A palma, a gente acabou com a palma de tudo, né? Por causa de uma praga, né? De uma doença. E hoje, né, na seca que a gente está esse ano e que a expectativa é de que continue no início do ano que vem, com certeza. A palma vai ser a grande salvadora de quem plantou, né? De quem tem palma, né? Então, o pessoal da roça tem que estar sempre um passo à frente. Eles aprenderam uma maneira de cultivar a palma para ela resistir, e a palma é interessante que ela não precisa nem de chuva. Ela resiste à Pode seca. Plantar na seca e ela vai crescer. É uma planta como se diz, do deserto. Do semiárido, né? Do deserto. Ela é uma planta que se dá, e ela é boa para o gado, que ela tem proteína, tem água. Com certeza. Né? Então, ela salva o pessoal da agricultura, principalmente os agropecuários que criam gado, criam bode, né? Bode também come palma, né? Come, sim. Então, a palma, ela é uma das culturas que está voltando. Então, o agricultor que foi esperto, ele vai entrar no plantio de palma sem dó mesmo, vai reservar pelo menos metade da sua roça e plantar palma. Com certeza. Para manter Para os seus melhor animais. falar, Damião, eu não sei nem te dizer o que é que bode não come, porque se eu disser a você que minha mãe criava uns bodes lá, e eu vi um bode, uma cabra lá comendo um pé de urtiga, uma folha de urtiga, eu fiquei, verdade mesmo. A veloz eles comem, não tem bode. Outro dia eu estava viajando aqui pelo Pernambuco com um amigo. Ali tem muito bode, né, naquela região. Naquela região de Surubim, tem Surubim, né, por ali naquela região, no caminho do Recife. E o meu amigo estava conversando comigo justamente isso. Disse: Tavares deveria dar mais valor à cultura da criação do bode, porque bode come tudo. E realmente, você pega... Eu, quando era criança, eu tinha um bode e eu tirava galhos de juazeiro e dava para ele. E ia com espinho e tudo, e ele mastigava e comia. Bode não tem tempo ruim para ele. Tem não. Não tem tempo ruim para ele. Então, criar bode numa região como a nossa é uma cultura que deveria ser rica, né? Com certeza. A produção de carne. E carne de bode é caro. Cara. Carne cara. Porque ela é uma carne sadia, né? Boa, carne boa. E tem também a produção do queijo de coalho, de leite de cabra e outros derivados. Com certeza. Mas aqui a criação de bode, de caprinos quase não tem mais, né? Quase não tem. Não é? Não tem. O pessoal cria gado que gasta muito, né? Termina gastando muito. Olha, que nem eu criei gado também, se você for olhar o resultado de criar gado hoje está melhor você criar um porco, uma coisa, do que o gado, porque o custo é bem menos, você vai vender ele bem mais rápido. Agora um boi você passa 2, 3 anos com ele, um bezerro, para poder vender. Quando ele vendeu, o que ele te deu lucro, ele já comeu... Não, ele já comeu tudo, já, né? É aquela história do jogador, que o criador às vezes só vê o que ganha, não vê o que gastou. Não vê o que gastou. É exatamente isso que eu outro dia estava conversando com meu pai. Meu pai ele tem 80 anos já, mas ele gostava de plantar uma rocinha para comer. Né, uma rocinha para comer. Aí eu estava com ele sentado no sofá, toda noite eu vou lá para casa dele, e aí gente fica contando história, e eu fui fazer uma conta bem rapidinha. Ele disse que pagava um dia e meio de arado, dá mais ou menos uns R$500 para arar. Com certeza. Aí ele não aguentava mais plantar na máquina, aí tinha que pagar mais uns 200 para plantar, já dá 700. Na época de limpar, ele não estava aguentando mais limpar sozinho, já gastava mais. Aí, na hora de colher feijão de corda, tinha que pagar. Na hora de
de fazer o milho, né? O pessoal chama como despopar? Desbuiar o milho. Debulhar o milho, né? Na máquina também. Desbuiar. Tem que pagar. Eu sei que no final, quando ele tirava 2, 3 sacos de feijão, se fizesse a conta, não dava para pagar, né? Então é melhor, nesse caso, para quem quer só comer, que no caso ele e minha mãe só moram os dois juntos, né? Um saco de feijão dá para um ano inteiro. Então terminava tendo prejuízo. Você sabe o que acontece sobre isso aí? Esse pessoal mais velho, eles têm isso na cabeça. Que se você chegar lá, eu conheço muitos. Se você chegar, ele tem uma roça, se você chegar lá, ela dá vamos supor, ela só vai dar um saco de milho. Aí você, vamos supor, ou falar assim, eu quero fazer uma silagem pro gado. Tu quer 4 sacos de milho nessa roça, ela só dá um. Tu quer 4 sacos ou 5 sacos de milho nessa roça com essa painha pra eu botar no cedo? Ele diz, não, deixa aí que é pra eu tirar meu milho. Ele prefere tirar um saco de milho que foi da roça dele, pra dizer que foi da roça dele, de que ganhar 3 ou mais a mais. É desse jeito esse pessoal, velho. E isso é rico, né, culturalmente. É isso que eu falei agora há pouco. É isso que eu gostaria que acontecesse com a nova geração, que eles tivessem esse amor de plantar mesmo, de colher a sua própria comida. Isso é um prazer enorme que a pessoa sente em você plantar uma batata e depois você ir lá puxar aquela raminha certeza. E ver a batata natural. A gente tem aquele prazer de ver aquele. Então, era isso que eu gostaria que os pais pudessem ensinar os seus filhos hoje. Então, sobre isso aí, vamos supor, eu mexo com eu, graças a Deus, tenho outras condições de vida para viver. Eu não dependo daquilo ali para viver, tá entendendo? Sim. E é sofrer daquilo ali, porque eu começo a ajeitar com um mês ali, eu já estou preparando ali, fazendo manutenção, limpando. Aí o pessoal acha que eu faço aquilo ali não para adquirir condição financeira. Não dá lucro hoje, né? Olha, Daniel, eu não posso nem dizer que não dá lucro, porque toda manutenção dele, a verdade tem que ser dita, ele deixa. Deixa. Porque tudo no mundo hoje que você for fazer, você tem que ter uma boa administração, né? Então, eu administro de um jeito que dá certo para tudo. Você tem que dá para você não ter prejuízo, né? Ter prejuízo. Exatamente. Então, meu produto, eu calculo tudo. Aí, vendo num preço que o freguês sai satisfeito, eu também dei para mim, é assim. Eu não tenho nada de exploração. Porque inclusive, teve gente que às vezes vem me dizer, mas rapaz, aquele produto teu é um produto 100% natural e agora também dá para tu vender mais caro. Mas eu não me aproveito de certa situação. Não dá para se aproveitar. Né? Não, você tem que... Meu prazer, que nem era um engenho lotado de gente, era que ter a cidade para atender o pessoal bem... Ficasse tranquilo, né? Chegasse e pegasse já na hora, né? Porque eu notei que tinha uma fila, né? Eu saí aqui do programa... Eu saí aqui do programa meio-dia, aí eu vi um vídeo na internet, eu tava louco para ir lá porque a minha esposa queria comer mel. E aí eu digo, quando eu sair daqui, se der certo, eu vou dar um pulo lá. Mas eu vi o vídeo, uma fila enorme, o pessoal com os baldes na mão. Eu digo, isso aí não vai dar para todo mundo, não. Mas meu pai foi esperto, mandou comprar 3 litros e aí deu pra gente provar do doce do mel lá do último sábado. Porque assim, olha, sobre isso mesmo, sobre o doce do mel, a minha cana ela é muito procurada, porque o doce dela é 100%, não tem sal. Inclusive, eu queria perguntar uma coisa aqui, que eu não sou da área, eu não entendo, mas não sei se era de lá, mas alguém me deu um pouquinho de mel no sábado anterior, né? Faz hoje 15 dias que teve moagem lá. E ele tinha um gostinho mais salgado. Mais salgado. É a cana, que deixa esse sal. Isso. É isso sobre isso mesmo que eu falei, Sim. Porque minha cana praticamente foi bem pouquinha, sabe? Muita gente, eu quero dar a tua cana, eu quero dar a tua cana. Eu fico com a pena, rapaz, porque não dá para, não tem como atender. Porque nos outros anos eu moía, no dia que eu moía da minha cana era só da minha, porque tinha bastante cana. Então esse ano, como eu não tinha as canas era pouca, aí a gente tem que juntar um molde de um, de outro, para poder fazer o dia completo de moagem, até mesmo em questão de pagar os trabalhadores, que hoje em dia está muito caro a diária do trabalhador de engenho. Está muito cara, né? Cara. Eles cobram quanto uma diária? Pode falar, né? Não, pode falar. Hoje em dia eu estou pagando a diária a R$170.
De qualquer trabalhador de lá? Só o do engenho que eu paguei a 130. Que no engenho só um de fora que trabalhou. Sim. É o que tira o bagaço. Sim, o que tira o bagaço, né? Aí eu paguei você vai colocando a cana, o outro vai recebendo o bagaço, e né? outro vai colocando a cana lá no jeito de eu pegar. É 3 no engenho. Aí esse aí você pagou a quanto? Paguei a 130. 130, né? E os do engenho mesmo que trabalha lá embaixo, paguei a 170 cada um. Então não é barato, né? Não Quando é barato. você vem juntar, inclusive... bom até que o pessoal entender que eu ia... O mel esse ano, eu não sei, acho que questão de preço, pode falar. Pode falar, não tem problema, né? não. Pode falar que a gente não está vendendo nada, não. Aqui não, não. Tá a gente só está contando história. Comentando. O mel, o ano passado eu vendi a R$8. Aí esse ano, alguns o ano passado parece que queriam vender a 10. Eu digo, olha gente, vocês, cada cá sabe quanto dá para você vender seu produto. Aí os trabalhadores, desde o ano passado que eu já paguei a 170. E graças a Deus paguei satisfeito, porque ainda a sorte que tem, né? Ainda está encontrando esses trabalhadores. E um ponto que eu tinha separado para a gente falar hoje sobre essa tradição, Valdo, é sobre os trabalhadores. Eu tenho uma música aqui, deixa eu ver essa música aqui, ó. Vamos botar aqui um pouquinho dela. Essa música aqui, ela conta de uma forma muito interessante, a história dos engenhos, né? Flávio José, o nosso grande forrozeiro de Monteiro. Velho gemedor, foste o grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moías toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o apoio do vaqueiro. O estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo e tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor, da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. Então, falando sobre os trabalhadores, eu notei que ele falou aqui do cambiteiro, né? O engenho, ele envolve um monte de profissionais. Aí o cambiteiro, quem é o cambiteiro? O que é que o cambiteiro faz? O cambiteiro que eles falavam na época era aquele que transportava a cana, né, pro engenho. Ele transportava a cana para o engenho. O cambiteiro, no caso, ele trazia antigamente de carro de boi, às vezes de jegue, burro, né? Também de burro, né? Hoje em dia já é no carro de boi, hoje em dia quase é mais de caminhão, essas coisas. Eu ainda uso o carro de boi porque é 300 metros só da baixa para o engenho. E você usa aí o cambiteiro, é aquela pessoa que vai conduzindo o carro de boi ali, Tinha o que eles chamavam o cambiteiro. Aí, o que é que acontece? Que nem eu falei dos trabalhadores, aí eu fui combinar com os trabalhadores esse ano. Eu digo, eu só posso subir o preço do mel um pouquinho esse ano. Se os trabalhadores subir o preço, eu tenho que subir um pouquinho para ficar... Para conseguir equilibrar as despesas, né? É bom que o pessoal entenda assim, que às vezes, eita, fulano tá vendendo isso, cara. A gente vai de acordo com os gastos também. Mas os trabalhadores falaram para mim, disse, não, esse ano dá pra gente fazer o mesmo preço do ano passado. Eu digo, então eu vou manter o mel do mesmo preço. Aí chegam umas 2 ou 3 pessoas aí que falou para mim, disse, não, mas você tem que vender mais caro por isso, por aquilo outro, sei o quê, e agora não tem qual. Eu digo, não, mas a gente tem que trabalhar hoje em dia, porque hoje todo mundo tem informação, todo mundo tem conhecimento. Tem. Acabou aquele tempo que você dizia, o meu só vende de tal preço, quem quiser comprou, quem não quiser, não é assim. Não. Inclusive, assim, eu falar um pouco, assim, no tempo de pai, que você sabe que no tempo do pessoal antigo, o pessoal tinha aquele carrancismo, era um pessoal muito bruto, né? Do jeito que eles queriam, eles faziam. Do jeito só em olhar pro povo ali, o povo já tinha medo. Já tinha medo, era um povo mais bruto, né? Mais bruto, era. Eu lembro, eu fui lá, né? Ramiro, ele era bem fechado nos dias de trabalho, né? Ele não... eu quero lembrar aqui, aproveitar e lembrar de Manuel de Cazuca, que produziu muito também, Pronto, né? Lembra? Com certeza, moía muito lá em casa. Moía lá no seu engenho. Eu vou falar até as diferenças. Manuel de Cazuca, a gente chegava no dia da moagem dele, ele chegava a receber a gente muito bem, dizia, chega, venha tomar um caldinho de cana, vem aqui provar um alfinim. Então, sobre isso mesmo, que eu estou dentro do assunto mesmo. Sim. É isso aí que eu via isso aí, sabe? Sei.
E às vezes eu tinha muito desgosto com. Assim, porque minha forma de lidar com o pessoal é diferente. Você já tem um jeito diferente. Você recepciona as pessoas, conversou com o pessoal da internet, né? Eu não dou mais atenção ao povo ali, porque na área que eu trabalho é perigoso. Assim, eu não tenho que ficar ligado só naquilo. Então aí o movimento de gente no engenho da gente era bem pouco também. Já por causa dessas coisas. Aí às vezes eu dizia, um dia quando o pai não puder mais coisa com isso, eu vou acabar com isso, que eu não. Aquilo ali não era meu sistema de ser. Aí eu, inclusive, ia parar. Só que pai parece que estava adivinhando uma coisa. Quando foi em 2019, ele inventou de plantar a cana de novo. Disse, eu vou plantar a cana de novo. Aí plantou novamente. Plantou, eu fui quem plantei mais ele. Sei. Aí quando nós plantou a cana saiu bonita, que naquele ano choveu muito, 2019, 2020 choveu muito, a cana saiu bonita. Aí ele disse, agora eu vou ajeitar para eu moer. Aí veio a pandemia. Foi. Aí pegou ele, né, e ele morreu. Ele morreu em complicação da Covid, né? Foi da Covid. Aí eu falei assim, eu digo, eu não vou moer mais não, eu vou lá tocar isso. O engenho também já estava um pouco... Já estava bem gastado, bem gastado, a cobertura, tudo estava meio um pouco... Estava meio abandonado, né? A gente passava por lá, a gente notava que estava um pouco... Aí o que aconteceu? Eu digo, eu não vou moer mais isso não vou mais mexer com isso não. Aí Dom Miss Moraes, que era esse senhor de engenho, eles eram tudo, assim, aliados uns com os outros. Aí veio lá em casa e disse, não, vamos fazer assim, eu ajudo você a moer a cana, eu venho orientar aqui, que você nunca enfrentou o sol, como diz a história. E normal, ao menos esse ano, para você não dizer que ele plantou a cana e não teve gosto de moer, normal, esse ano eu venho, fica aqui por dentro, mas você, a gente que normal a cana. Aí eu digo, então vamos ver se normal. Aí moí a primeira vez, aí já mudou o sistema, o pessoal já começou se aproximou mais, sem né? nem conhecer meu sistema de ser um pouco. Aí quando viu lá meu sistema, aí pronto, de lá para cá só cresceu, porque é o seguinte, no engenho é assim, você não pode dizer assim, eu vou dar garapa para todo mundo que vai lá para levar para casa. Agora para beber no engenho, meu sistema dá tranquilo, né? Não, porque eu vou dizer uma coisa, um copo de garapa não quebra ninguém, não. Não, quebra não. Mas tinha dono de engenho ou dono de moagem que não deixava de jeito nenhum. Já fechava logo a cara pro pessoal. Era. Aí meu sistema é diferente. Quando a pessoa chega lá no engenho, para beber lá no engenho, eu já digo logo, pode encher para beber. É exatamente isso que eu falei no início do programa, a questão da tradição. O pessoal ainda tem, né? Muita gente ainda tem a tradição de querer ir, já chega lá, já vai direto para o tacho lá, para beber o caldo de cana, né? E aí, mas tinha e tem muitos que não deixavam, não, que a pessoa bebesse, não. Aquele negócio. Se quisesse beber, tinha que pagar, né? Não, um copo de garapa, a gente não vende um copo de garapa. Agora você quer levar 2 litros para casa, aí você paga 2 litros. Paga, aí é diferente. A gente paga, mas para beber no engenho, o cara chega lá, já digo, pode tomar garapa aí. E não faz diferença nenhuma. Faz não, porque a coisa quando é de lavra, é como de Astura, tudo rende. Tudo rende. E todo mundo sai satisfeito, porque é aquele negócio, 3 coisas que olha, para existir engenho, não existe engenho sem cana, e não existe engenho também se o povo não tiver o povo para prestigiar aquilo ali. O povo precisa valorizar, né? E uma coisa que eu fiquei feliz em ver foi que o povo estão valorizando, né? Com certeza. Não deu para quem quis a sua moagem, né? Agora tá o pau d'arco lá que deve estar cheio também. Com certeza. Então, é aquele negócio. Se não tiver, porque é como diz, quem manta aquilo ali, fulano tá mantendo aquilo ali. Mas não é com a ajuda do povo. É a ajuda do povo. O povo vai lá, compra os produtos. Aí aquilo ali, porque a manutenção do engenho, Damião, ela é muito cara. O motor, tudo dele é caro. É que nem um carro, você sabe que um carro tem gasto. O motor é a mesma coisa. O engenho, tem coisa ali que se você for levar para a Lagoa da Cruz, que ainda bem que tem um menino lá que ele faz já negócio de torno mecânico, uma carreta daquela ali. Qualquer serviço daquela ali é 500, 600 reais. Uma coisinha de nada. Muito caro. Muito caro mesmo. Mas só que, graças a Deus, ele vem deixando a despesa dele, ele deixa. Pelo menos isso, né? Com certeza. Não dá para enricar com isso, mas dá para manter a tradição viva, né? Com certeza. E nós também ia falar do questão do açúcar, também, o produto do açúcar. Vamos falar do açúcar agora. Para você ver, o pessoal entender um pouco o tanto de química que tem o açúcar e veneno. A gente planta a cana, que inclusive eu tive esse ano também lá no plantio de cana. Eu viajei já esse ano, viajei ano passado, lá para as usinas lá do estado de São Paulo. Aí, o açúcar, a cana a gente planta ela, quando planta ela,
já coloca aquele adubo, que é um adubo químico, né? Que tem muito químico. Já começa na plantação. Na plantação. Aí para poder o trator enterrar ela, para poder cobrir ela com terra, ele já vai passando já passa veneno nela ali dentro da cova. Lá a gente chama o suco, aqui o pessoal conhece por cova. O suco seria a vala, né? É a vala, isso. Aí ali já vai o veneno junto com aquela cobertura ali de terra que eles fazem. Aí, no caso, a cana já cresce, né? Cheia de veneno. Ela já nasce com veneno. Ela já nasce, na verdade, ela já nasce envenenada. Já nasce com veneno, né? Aí, quando chega certo mês, eles passam mais um veneno que é para não dar praga. Aí depois passa outro veneno para não nascer mato. É por isso que aquelas áreas de cana, tudo limpinho daquele jeito. Isso ali é veneno. É veneno, é verdade. É veneno. É que ali nas plantações a gente vê que não nasce nem um pé de mato. Não nasce. Né? Não nasce. Então, aí quando vai colher ela, para poder ela dar o ponto mais rápido de colher, então ele já é o avião, direto passando o veneno, né? para poder ela amadurecer. Agora tem os drones, né? Que agora eles estão usando drone. o drone, né? Mas antes eles usavam o aviãozinho, aquele aviãozinho, o dia todo ali, a gente trabalhando ali, aquele avião para lá e para cá, passando veneno naquela área de cana, para poder eles colher ela. Aí já vem o processo do açúcar, que eu já lhe falei. O açúcar, quando ele sai lá na frente, que ele já sai pronto lá na frente, ele sai preto da cor de carvão quase. Na época era cana queimada, acho que era mais por isso também que ele saía preto daquele jeito. Aí ele vai para um processo de cal, o cal virgem, para poder ele ficar daquele jeito branquinho ali. Tem gente que acha que ele sai branquinho, não. Tem nada a ver. Eu tinha essa noção de que o açúcar ficava branco naturalmente, mas existe todo um processo. Aí tem alguns outros tipos de açúcar que eles cobrem, inclusive mais caro, que não era para ser, o chamado demerado, não lembro agora exato, né, que o pessoal consome, é mais saudável, porque ele vem da cor de rapadura, ou seja, é como se fosse uma rapadura machucada, eu sei né? Qual que é. Sabe, né? Pronto, então o açúcar demerado, ele não passa por alguns processos químicos, mas mesmo assim ele recebe a cana ali que passa por aquele processo de veneno todo, né, durante a produção. E como a moagem, eu não sei se alguém já viu na internet, se não viu, dá para pesquisar no YouTube e ver como é feito o açúcar. Eles derramam de carretas cheias de cana, que vem misturada ali animais junto, né, com certeza. E ali já entra já pro processo de moagem. Então, eles dão uma lavada, uma jogada de água ali, mas que não tira nada. Eu trabalhei lá eu trabalhei em várias partes ali, no carregamento de cana, em 99, lá no Mato Grosso. Trabalhava à noite. Ali, devido a eles queimar a cana, morria bicho, muito bicho, né? Aí... Ali quando a carregadeira vem juntando a cana, o que tem ali vai. Vai tudo junto, né? Raposa morta, eu cansei de ver. Raposa, cobra, tatu, cobra, oxi, tudo. Vai tudo junto, né? Junto. E entra tudo na máquina. Aí chega lá, né? É diferente do engenho, que você vai cana por cana, né? Pegando uma por uma. Aí ele chega ali com aquela carretona de cana, aquele gaiolão lá. Só vira lá dentro e ela já engole. Ela já vai engolindo, já processando. Vai ali, tudo, né? Ela ainda não vai separar nada, não. O que tiver vai. Aí tem o caldo, né? Ele já faz uma coagem ali no caldo e ele passa por aquele processo todo. Vai tudo embora. Então o açúcar, ele é um produto que as pessoas não deveriam consumir. Inclusive, crianças até 2 anos não podem consumir açúcar, né? Então... Tem uma limitação, inclusive, para a ansiedade. O pessoal que hoje nós temos muitas crianças ansiosas por causa justamente de outros fatores, mas existe também a questão do açúcar e dos ultraprocessados que também entram nessa linha. Então, Damião, eu queria falar um pouco também como foi que surgiu o engenho lá da gente. Pronto, nós já estamos praticamente no final, né? O bate-papo ele rendeu. A gente tinha que conversar umas 4 a 5 horas, certeza, mais ou menos. Não ia faltar o assunto, não. Mas vamos agora falar exatamente sobre o seu engenho, né? A gente já falou um pouquinho sobre como funciona o engenho, já falou como funciona a cana-de-açúcar, a plantação e a moagem. Agora, o engenho de Ramiro Marques, como hoje o pessoal ainda chama, né? Mas agora está sendo administrado por Valdo Marques, o filho que herdou, né, aquela tradição de Ramiro. Né? Como foi que surgiu aquele engenho? Lembra da época, do tempo que surgiu? Quantos anos tem, mais ou menos? Logo, inclusive, para falar de data e lembrar de você é especialista em falando datas, com especialista mesmo. É. Olha, Damião, o engenho da gente veio... Meu avô morreu em
71, né? Como era o nome dele? Era No Marques, né? No Marques. Era No Marques, muito conhecido. Era conhecido. Aí ele tinha um engenho aqui no Minador, ele terminava a moagem dele aqui no Minador, aí ia para as contendas, fazer outra moagem lá, levava o engenho para lá. Levava o engenho. Era duas moagens. Desmontava o motor e levava para lá. Era a boi. A boi. Era naquele tempo não era do motor. motor. Dele era a boi ainda. Era boi. Era. Inclusive a rapadura dele era comercializada toda lá no Pinhancó. Quem transportava era o finado Antônio Ribeiro ali do Minador. Produzia rapadura e levava para a região burro, do Vale. Eles transportavam em burro, né? Não era carro, não. É. Aí, depois que ele morreu, pararam com o engenho, né? Inclusive esse engenho ainda existe lá, uma boa parte dele lá, ainda está ali nas contendas. Ainda existe. Aí, meu pai, quando casou com minha mãe, lá em 75, aí começou, né? Herdou as partes de baixa lá dele, lá comprou outras e ficou um baixinho bom, que ainda era a cana mesmo do meu avô. Sei. Aí, inclusive, aquela baixa ali é conhecida por os mais velhos, que é um dos doces melhor que tem aqui na região do Tavares. Aí ele pegou o finado Zé de Dora. Zé de Dora, que é o pai daquele Dão ali que anda aí na rua. Sei. Parece que é. Sim. É família de Maria de Dora, né? É aquele povo ali. Eu sei. Aí Zé de Dora parece que deu 19 covas de cana a ele. Deu 19 covas de cana a ele. E ele plantou lá na baixa e aquela cana foi crescendo e ele cortando e plantando. Aí daí a pouco já tava com um baixinho de cana. Isso mais ou menos aí em 84 por aí. Certo. Em 84. Isso aí já era teu pai, né? Já meu pai. Sim. Aí dessas covas de cana, ele formou essa baixinha de cana. Aí começou, fez uma fornainha lá improvisada mesmo, ali onde tem aquele pé de cajá ali. Ali onde é o engenho mesmo. Que o engenho é praticamente debaixo do pé de cajá, né? Aí o que aconteceu? O final de Mané Piau, Isaí Alexandre, fizeram essa fornainha. Quem fez essa fornainha foi o final de Zé Rosene. Sim. Zé Rosene morreu em 89, setembro de 89. Aí foi ele quem fez a construção. Foi, fez a fornainha. Aí eles pegaram no engenho, que inclusive eu comprei esse engenho agora há pouco, que era de Mané Piau, engenho manual mesmo. Sim. Aí fazia a cana, moendo na mão, era o finado democrata quem rodava o engenho. Era na mão, democrata, muita gente acha que seu pai conheceu muito. Aí rodava o engenho e fazia a cana num tachinho só. Tamanho daquele tacho da trempa, mais ou menos. Sei. Aí fazia o mel. Colocava o mel ali de uma vez só. Eu acho que como o Jota fazia até um dia desse, né? Pegava o caldo e já botava só num tacho só. Só num tacho só e fazia. Já fazia. Aí eu sei que ele tomou gosto na coisa de homem, eu vou montar um engenho pra eu. Aí apareceu uma parte do engenho, que é a armoenda, a parte da armoenda, ele comprou. Aí depois ele, na época, as coisas eram difíceis, né? Aí ele vendeu uma casa que mãe tinha no Silvestre e comprou a transmissão, que é aquela que pega a cia do motor. É outra parte ali. Comprou em Serra Talhada. Aí já fez a fornaia. E eu sei que em 85 ele já moeu. Foi o primeiro ano de moagem. Foi fundado em 85 aquele engenho. Em 85, o primeiro ano de moagem foi. Com a cana dele mesmo, né? Ele mesmo já. Aí tinha a cana do povo vizinho e eu sei que ele moeu foi também. Moendo também. Aí os troços do engenho, a gamela, taxa, essas coisas, motor ele também não tinha ainda. Já foi um senhor aqui de Juru, que eu não sei, eu não vi mais falar naquela família, que era o senhor Cândido Mirim, chamava Cândido Mirim, que eu lembro que foi até Paulo de Cândido Mirim que veio trabalhar com esse motor dele lá e os a taxas. família ainda existe lá, né? Os mais novos, né? Muitos Cândido e tem... Mirim era outra família, né? Eu acho que sim. Mistura. O Cândido ainda existe forte em Juru. Aí eu sei que nesse negócio aí empracou e cada vez mais foi crescendo ao longo dos anos e eu sei que foi só crescendo e continuou moendo até em 2016 agora. 2016 foi o último ano de moagem, que deu aquela parada no tempo do meu pai. Foi. Ele moeu a gente notou que ele parou mesmo, o engenho começou a desmoronar uma parte. Mas por que ele parou naquela época? Ele estava doente? Olha, ali foi
foi uma coisa de ironia do destino mesmo, porque o Hum. pai ele foi descuidando das canas, Foi deixando foi pra lá, também né? o engenho, as coisas foi se acabando. Estava os tachos. aposentado já também, né? Mas ele não era nem por isso, não. Não. Porque isso aí nunca envolveu essas coisas. Ele Sei. fazia. Porque a vida de meu pai era aquele engenho. Sim. Na hora que ele estava ali em casa, ia se deitar assim na hora de meio coisa, ele ia lá pro engenho, deitar lá, Deitava lá, né? improvisava lá uma caminha em cima das formas lá. Então aí ele a vida dedicou-se ao engenho a mesmo. vida né? era a vida dele. Ele não queria saber se ele ia moer cana, ele não queria saber se ele tinha prejuízo. O prazer dele Era era ver fazer. aquele engenho moendo. Fazer o Não trabalho tava- acontecer. Ele não tinha ganância assim de dizer assim, eu vou fazer para eu ganhar dinheiro. Ele fazia porque ele gostava mesmo. É. Foi o único dos filhos do meu avô que continuou a E tradição. continuou a tradição, né? E aí veio. Aí 2016, 17, 18 e Foi. 19. Aí em 2001 eu. Até de 2016 até 2019 ele não plantava cana também, Não, né? Não, a cana Não, acabou-se. 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 Aí em 2019 ele resolveu Foi. plantar cana. Foi, em 2019 para 2020 ele resolveu plantar a cana. Aí foi quando veio a pandemia, ele acabou falecendo em decorrência disso e você começou a ler. Depois de 2020, você continuou todos os anos? Todos os anos. Todos os anos, Todos os né? anos. É porque a Para cana não mais precisa replantar, né? Você corta Não. e ela cresce Ela novamente. precisa de né? você zelar ela, né? Limpar, Limpar, né? cultivar ela bem cultivadinha e ter o cuidado. E outra coisa assim, para nós terminar, que o tempo já está Já tá esgotando. Já. Mas outra coisa que o segredo também que eu vou falar sobre o sal da cana. Sim, sim. A O questão sal- do sal, né? Que eu falei agora há É. pouco que teve um mel da moagem Isso. lá que estava um pouco Olha, salgado. A cana é o seguinte, a cana se ela for plantada numa área de terra que tem sal, Sim. ela vai dar sal. Ah, é porque tem terra que Tem sal. na própria terra É o sal da salgado. terra. É. Então, a cana, se a alga é doce, que nem aquela cana da gente ali, eu não sei se você conhece, Damião, ali um caminho que tem ali, abaixo da ladeira lá de casa, que vai para Laje de Onça. Conheço Conhece, pronto. aquele caminho. Daquele caminho subindo lá para nossas baixas, lá para cima, é tudo alga doce. Tudo água doce, né? Doce. Se fizer um poço ali, um Água artesiano, doce. a água vai Nós- ser Sim, doce. né? a artesiana já dá Já salgado. dá sal, né? É o Interessante. poço mais raso. O artesiano é mais fundo. É, eu tô dizendo, mas aí o É. poço mais raso, a cacimba, o cacimbão, a água é doce. Doce. Ah, Água doce. aí é daí que a cana tira aquele sal, né? Então, aquelas algas ali, tudo da gente é doce. É, Água então doce, numa região chega que é branquinha. aquela, no caso não tem o sal ali na primeira camada, né? Que É. tem várias camadas de É terra. né? verdade. É. Agora já nesse riacho, que nem antigamente, isso aqui era tudo cana, né? Esse riacho é tudo salgado Tudo ali, salgado. naquele Aqui riacho. dessa região de vocês, aquele riacho que Que vem da Laje de Onça e desce aqui para Zé Rocha ali. sim, sim, é aquele tudo que salgado. atravessa a estrada ali Isso, tudo logo sal- depois do espelho, Tudo né? ele pessoal? tem sal. Tem sal. Tudo é Essas salgado. baixas aqui que tem aqui, que era dos velhos, de primeiro, isso aqui era tudo cana, Aqui né? atrás da Rua da Quadra, né? O Isso. pessoal plantava muito ali Porque mesmo, ali no né? Minador, na verdade, teve muitos engenhos. Teve o engenho de Zé Cazuza, teve o engenho de engenho em Aboi, que lá improvisaram os dois engenhos em Aboi. Hum. E os engenhos que estão ativos hoje aqui na região de Tavaré, o da gente, do Pau d'Arco, o do Curisco, os dois do Curisco, um dos engenhos do Curisco, ainda vem de tradição, né? Que era do Mané Bernardino e o FI continuou. Continuou, é verdade. Aí tem Zé um engenho, Baiano ainda tem um engenho. o engenho de Zé Baiano é o que é de Aloysio hoje. Ah, Luiz é É. quem está tocando Foi hoje, quem né? comprou lá Sim. e tocando. Aí tinha um engenho de Zé Lulu também ali no Naço Alves, né? Zé Lulu parou, né? Parou. Aí, inclusive o engenho dele ele mudou lá para Arara, mas parou. Sei. Aí tinha um engenho também aqui na Boa Vista, que era tem o de Douro saudoso Leite, né? Douro Leite. É né? o pai de Paulo De de, Paulo de Douro, Douro. de Neco de Douro, E né? tinha também um engenho dos Passos, né? Do Luiz Passos. Sim, tinha também. Aí- O dos Passos ainda parou primeiro, né? Eu Parou acredito, primeiro, parou isso, primeiro. verdade, Damião. Inclusive o saudoso Zé Gringo comprou esse engenho dos Passos, tá ali no Pau d'Arco. É Só o que que ele não, está funcionando hoje, né? Não. Mas- ele não chegou nem a montar. nem montou. Porque ele já estava um pouco a saúde debilitada e ele tinha a vontade de montar. Inclusive ele tinha a cana, mas ele moeu essa cana 2 anos lá no meu engenho. Ah, Aí depois, por condição de saúde, aí não deu mais. nem chegou a montar, mas aí o Não. engenho ainda deve estar por Tá lá, lá, né? acho que tá lá, com Deve certeza. tá Tá lá. guardado por lá. Então é os engenhos que tem ativo em Tavari. Inclusive na região de Tavari é uma região considerada ainda, como se diz, que tem um privilégio assim grande, porque os engenhos, mais da metade está funcionando Está ainda. funcionando Tá ainda. funcionando, né? Então, eu acho engraçado nós temos isso. Minador, que é um dos mais tradicionais, Pau d'Arco também, que Também, mantém a muito tradição, né? falado, né? E temos lá no Curisco 2 ou um só?
Dois. Dois no Curisco, tem um na né? Serrinha, de seu Domingos Moraes. Lá na Serrinha, né, funcionando. E na região do Belém, só o Pau d'Arco que está funcionando, né? Só o Pau d'Arco. Só o do Pau d'Arco. Então a gente continua, né, mantendo a certeza. tradição das moagens, da fabricação de rapadura, 100% artesanal e natural, que é importante focar nisso. E é um assunto que rende muita conversa, Valdo. Se for falar, o antes dia da todo. gente encerrar, eu queria tocar só no último assunto aqui, Pode mandar, que é sobre a jornada de trabalho antigamente. Porque na moagem, hoje é como você disse, rapidinho você começa a acender a fornalha. Que hora hoje? Olha, Damião, naquele engenho meu mesmo ali, mesmo com a facilidade que tenho, eu começo a moer 1h da manhã. 1h da madrugada, 1h da madrugada, sabe? E no último sábado, foi até que horas a moagem? Às 4h30 da tarde, por aí. Pronto. Então, antigamente, é isso que eu queria chegar, porque eu escuto muita história do meu pai, né? A pessoa que já é mais de idade conta muita história. E a gente com certeza, escuta eu gosto, e aprende, gostei né? de escutar também essas histórias. Ele teve um tempo que ele morava na Serrinha dos Carlos ali, já no Pernambuco, e vinha trabalhar no Curisco, em um engenho ali. Serrinha. E nesse engenho ele falou que começava normalmente meia-noite, quando acendia a fornalha. Ele era a pessoa que colocava o fogo na fornalha. Foguista. Era. E ele trabalhou nesse dia, né, desde meia-noite, foi até, normalmente parava 4h da tarde também. Né, para encerrar e depois começava meia-noite de novo. Às vezes que nem a gente chega no final de semana, no sábado, às vezes a cana é um pouco a mais, a gente estende um pouquinho a mais, tá entendendo? Porque geralmente fornalha, engenho não tem hora para acabar. Mas a gente ali, eu coloco fogo na fornalha 4h da manhã, até mesmo porque quando é 6h da manhã o pessoal já está encostando para procurar mel. Então 6h quando eu estou moendo, 6h da manhã já tem mel pronto. Já tem mel pronto. Aí a questão era essa. Aí meu pai contando, naquele tempo as moagens elas demoravam, né? Dava um intervalo de um dia ou dois e voltava. Aí ele contava essa história, né? Que ele já contou várias vezes, que teve um dia que ele se cansou e disse que não voltava mais para o trabalho lá no Curisco, porque o dono da moagem disse: olha, hoje nós vamos até 7 da noite. E ele ainda tinha que ir para o Pernambuco aqui, né? A pé. Era sofrido demais. Era sofrido, né? Então as jornadas de trabalho, você começar a trabalhar meia-noite e seguir até 7h da noite, principalmente voltar para casa. Quem está ali no calor, né? Que o engenho, toda a área ali é quente, né? O serviço mais ruim que tem é Botafogo. Então a jornada de trabalho, que teve um tempo que foi escravizado também, que a gente não pode deixar de falar disso. E também o pagamento na época não era justo. Não era justo e tinha muitos que às vezes nem pagavam. Nem pagava, às vezes pagava com mel, né? Leve 2 litros de mel para casa, né? Na época era difícil para tudo. Olha, Damião, uma coisa que eu também, o tempo nós já está pouco, mas uma coisa que eu sempre vi, cada tem seus caprichos, né? Mas quando eu vou fazer a moagem, eu tenho assim aquele negócio da minha pessoa mesmo. Quando eu vou fazer a moagem, eu nunca gosto de me sujeitar a nada. Então, quando eu vou fazer a moagem, eu já preparo ali uma continha em dinheiro, guardada em casa. Eu digo, isso aqui é independente de eu vender 1 litro de mel, não. Quando for de tarde, não sai um trabalhador sem receber. Não sai um trabalhador, exatamente. A gente tem que se precaver, né? Eu não faço não é aquele negócio... Você não vai contratar um trabalhador se você não tem o dinheiro para pagar, né? É aquele negócio, eu vou comprar essa cadeira ali, que depois eu vou vender essa ali para pagar. Eu não sei nem quando eu vou conseguir vender aquela cadeira. Meu negócio é assim. Então, não pode contar com o ovo ainda na galinha, né? Não. Outra coisa que me desperta assim, muita curiosidade é as crianças, que nem vocês veem. O que vai de pai de família lá, só porque diz que vê na internet ali, as crianças ficam chamando os pais, diz que quer ver como é o engenho. Isso chama muita atenção, né? Inclusive, desperta a curiosidade deles. Eu queria, agora que eu estou ocupado, senão eu teria ido logo cedo lá no Pau d'Arco mostrar para o meu filho o engenho. Então, eu acho que ele nunca foi no engenho, tem 11 anos. Eu acho que ele nunca foi. Talvez lá já tenha até terminado. Talvez já tenha terminado, que é pouquinho. Né? Vai ter no sábado que vem, parece também, né? Ainda tem moagem lá. Vai ter uns 2 dias de moagem lá ainda. Então, Valdo, eu quero aqui agradecer a você pela participação. Nós já estamos no final do nosso programa. Já tá no nosso foi tempo. muito bom o nosso bate-papo. Depois eu vou escolher um outro dia para a gente bater papo sobre a agricultura de uma forma geral. Com certeza. Né? Nós porque aí você é experiente na área e a gente precisa passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Trazer conhecimento para o pessoal de casa, certeza. né?
Com certeza. Muito obrigado e olha, eu quero dizer que nós estamos sempre à disposição. A Rádio São Miguel você já conhece, você é uma das pessoas que faz parte da gente. Inclusive, não falei no início, mas eu quero lembrar aqui, Valdo Marques, para quem não lembra, a gente entrou junto aqui na rádio. Com certeza. Foi numa época, lá em 99, quando a rádio abriu a fase de teste para comunicadores, né, que ainda hoje é aberto a grade de programação. Todos os anos a gente abre, para quem quiser fazer programa. Eu tive uma passagem muito boa aqui. Aí naquela época, né, a gente ouviu no rádio que estava aberta a grade de programação, para quem tivesse interesse. Ele mandou a proposta, eu mandei, a gente fazia um programa, era primeiro o Valdo, depois era eu, né? Isso foi em dia 27 de fevereiro de 2000, nós começamos. De 2000, né? Eu fazia o programa Segunda Especial e Damião fazia o programa Continente Musical. Foi um programa que eu inventei o nome, né? O nome foi criado por mim mesmo e fiz por muito tempo. Desde aquela época que eu continuo na rádio. Eu tive fora por alguns trabalhos em alguns anos, mas eu continuei na comunicação. Hoje eu estou terminando já o curso de jornalismo e estou me aperfeiçoando na área jornalística e eu vou continuar na comunicação. O Valdo foi para outra área e eu fiquei por aqui e se Deus quiser, eu vou continuar assim, Valdo vai continuar. Mas nunca deixei de ser presença na São Miguel FM. Não, de jeito nenhum, inclusive doando, né? A gente com certeza, a você que doa um valor em dinheiro todos os meses. Com certeza, para manter nossa rádio, porque isso aqui foi uma história que eu tenho na minha vida, como se diz. Essa rádio aqui foi muito importante para mim na época. E é, né? Hoje você continua escuta, sendo, ouvinte, né? Participa, sempre de todas as formas eu tô por dentro dela, né? Participando. E eu quero dizer também aqui, Damião, já que nós estamos apresentando aqui, que você é uma força grande nessa rádio. Você, o Carlinhos, né? O Marconi. Inclusive, você vê que muitos passaram... Passaram muitos, né? Um pouco parecido, assim, com a história que nós estávamos contando, porque... A maior parte, passou muitos aqui. Passou. E quem continua aqui bem dizer, os primeiros, né? Você, Marconi, Marconi, Carlinhos. Quando a gente entrou, Marconi já era, porque ele já era comunicador, né? Já era mas a maioria só passa, né? Eles acham que vão ganhar muito dinheiro, vão indicar, né? Aí quando vê a realidade, aí sai. Aí a gente foi ficando, eu e o Carlos Júnior praticamente a gente ficou, né? Nossa amiga aí, Bela Salles, também, né? Que figura muito importante aqui entrou na época, né? E ficou no final de semana. E ainda hoje. Né, tem outros jovens dá aí o melhor dela aqui para a Raida. Tem uma comunicação de primeiro mundo, né? Que nem hoje em dia tem a internet, hoje em dia a coisa é mais... Exatamente. Então a gente tem essa história aqui também de Valdo Marques aqui na rádio. Com certeza. A gente relembrou. E muito obrigado a todos vocês de casa. Antes da gente encerrar, eu quero aqui dar uma olhada só se o pessoal participou aqui, ó. A Silene Rocha estão assistindo a gente lá em Sorocaba. Rose Souza Marques é sua irmã na escuta, né? Isso. É sua irmã, né? Com certeza. João Paulo Marques, é seu irmão? Também. Tá com cara de novo, eu estudei com o João Paulo, mas aqui na foto ele tá parecendo que tá mais novo do que eu. Rosa Costa, eu não conheço o engenho, tenho muita vontade de conhecer. Olha, Rosa Costa, aproveita quando tiver moagem. Essa semana que vem tem no Pau d'Arco. Então, né? Damião, sobre essa mulher que falou que tem vontade de conhecer engenho, uma coisa que me deixou assim curioso foi uma pessoa ligou lá do Recife nessas postagens que fizeram aí, dizendo que tinha vontade de, quando soubesse que tinha engenho moendo por aqui, ia vir de lá só para conhecer, como é a cultura dos engenhos aqui. Pronto, olha, isso aí é bom divulgar na internet bem antes, porque às vezes a gente nem fica sabendo, Valdo. Então, uma dica, vocês que têm engenho, botar na internet, porque vai vir turista de longe para conhecer, porque é uma história viva. Com certeza. A gente chega no engenho hoje, você está assistindo uma história que acontece há 200 a 300 anos daquela mesma forma. Da mesma forma. Né? Inclusive, Damião, assim, um momento... Muita gente fala assim, tu tem que reformar isso, o motor tem que... Um motor, eu não pretendo mexer naquilo ali de forma nenhuma, sabe por quê? Sim. Porque ali tira a cultura que o era antigo tem que ficar do tem que manter jeito, a tradição, né? Do jeito que era. Inclusive aquelas paredes lá, eu tô com vontade de fazer um piso lá na fornalha e tudo. Só que aquelas paredes eu vou dar uma rebocada nelas e fazer, mas não posso fazer totalmente 100% porque para não tirar... Para não tirar aquela história, a história, né? Senão não vai ser uma coisa que vem do passado, vai ser uma coisa que diz a história vai ser do dia a dia. Você vai estar industrializando o engenho, né? Eu não pretendo mexer muito antes da gente encerrar aqui, eu quero mandar um abraço para Luiz lá no Coqueiro Alto, está assistindo a gente, ele mandou um áudio, mas não vai dar tempo para a gente ouvir. Maria, a esposa do cantor Tião Lobo, e o cantor Tião Lobo também estão nos ouvindo. A quem vai meu abraço também.
Deixa eu ver mais. Damião e Valdo Marques, vocês estão de parabéns por deixar nossas tradições, não deixar nossas tradições no esquecimento. Muito bem explicado. Muito obrigado a Nininha participando com a gente. François Alves Marques é teu irmão? Isso. Deve estar em São Paulo, né? Com certeza. Nena Rocha também participou com a gente. A todos vocês que participaram, deixa eu ver quem mais. Malu M. Souza, assistindo em São Paulo. A todos vocês, muito obrigado. Já estouramos o tempo aqui. A gente volta no próximo sábado, a partir de meio-dia, com mais uma edição do programa Fórum Social. Ivaldo, deixa aí o abraço para o pessoal de casa. Então, eu vou mandar um abraço aí para a Vanildo Vitor.